começar, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dizer que esse foi um projeto pensado principalmente por a gente estar localizado perto do Morro da Providência, que é uma comunidade antiga do Rio de Janeiro. E esse projeto foi um projeto idealizado por mim, e eu fico muito feliz da gente ter uma mesa de debates antes da mostra começar de fato, para a gente discutir teatro, sociedade, política, num sábado à tarde de sol, né, que a gente poderia estar fazendo, estar na praia, em qualquer outro lugar, mas a gente está aqui para conversar. A gente fica muito feliz de receber no Galpão Gamboa os grupos que vão participar da mostra. Eu convidei os representantes dos grupos para estarem hoje aqui com a gente na mesa, mas esse papo é muito mais do que uma mesa onde as pessoas vão falar gostaria que fosse uma conversa mesmo, já que a gente está num clima tão íntimo, né? Então, eu convidei o Jorge Freire, que é gerente da rede de teatros da prefeitura, a Adriana Schneider, que é diretora do Cidade Correria, integrante do coletivo Bonobando, o Wallace Lino, que é ator da Companhia Marginal, o Fernando Barcelos, diretor dos Arteiros, e o Jonas França, da Companhia de Teatro Abraço da Paz. Obrigado, então, por favor, vocês podem ficar à vontade. Fiquem à vontade para perguntar, para interromper, fazer uma conversa bem gostosa. Eu não sei qual é o protocolo de mediar. Como é que media? Começa com boa tarde? Então... Só não pode o quê? Não, primeiramente... Então, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, Breno. Eu acho sempre muito importante, no caso de se falar nesse teatro, que tem essa ligação forte com o território, a gente abrir campos para discutir mais ele, discutir mais os seus métodos, as suas formas de fazimento. Então, começar uma mostra que se pretende trazer esse teatro para o centro da cena, é muito legal começar essa mostra com uma reflexão. Então, muito obrigado. É uma oportunidade muito bacana essa. A gente está numa mesa épica, uma mesa que me deixa completamente nervoso de conduzi-la como mediador, mas acho que vale muito. A gente combinou, não sei se todo mundo, mas a gente combinou que seria uma fala inicial, rápida, de cada um para se apresentar um pouco o seu trabalho, e aí depois disso a gente segue numa discussão mais aberta, onde eu acho que pode virar um bate-papo, porque tem esse quórum aqui super bacana. Então a gente pode depois abrir para pergunta, enfim, e tocar mais diretamente. O tema é bastante interessante. Eu achei muito bacana. Caminhos para uma reflexão para o papel político e social do teatro. Acho que tem caldo aí para a gente falar, até porque o aspecto político é o grande lance de você botar o ator de periferia no centro da cena. Então, vamos começar. Eu quero começar, então, pelas mulheres. Eu vou só ser mais abrangente do que o Breno na apresentação, mas eu queria citar aqui um breve currículo de todo mundo, e a Adriana, em especial, porque a gente viveu momentos juntos de criação de um pensamento em torno da produção de teatro que se identifica com o território. Mas a Adriana é professora universitária, ligada à Escola de Comunicação da UFRJ, no curso de direção teatral. Ela faz parte, integrante, diretora, atriz do grupo Pedras, e em 2013, Adriana, entrou a convite do Veríssimo Júnior, 2014, a convite do Veríssimo Júnior para o corpo artístico do Teatro da Laje, que ganhou do Fomento à Cultura da cidade do Rio de Janeiro, se não me engano, um prêmio para criar uma residência artística na Arena de Cro, que é um espaço que fica ali na Penha, próximo à Vila Cruzeiro, área de atuação principal do Teatro da Laje. 2014 começa a residência, 2015 ela continua e se concretiza numa peça que é essa que tem estourado na cidade, estourou na Penha e tem estourado na cidade do Rio de Janeiro, que propõe uma reflexão muito interessante sobre esses atores, o seu cotidiano, a cidade do Rio de Janeiro e o espaço cênico. Nossa. Pô, bom, cara, muito
Bom? Você já fez a minha fala, não preciso falar A peça é Cidade Correria, e aí eu queria passar a palavra para você, Adriana. Então, boa tarde. Queria agradecer o convite do Breno e também muito legal poder estar aqui na mesa, né, com vocês. Acho que também minha função aqui vai ser também ouvir, né? Tenho muita curiosidade pelos processos de todos esses grupos, né, dessas cenas. Tenho me interessado por isso, por esses segmentos já há muitos anos, né, de teatros que são criados fora do que a gente entende como sendo o centro nervoso, né, de produção. Em 1995, eu morei no Acre, onde eu trabalhei dentro da reserva Chico Mendes, que é uma reserva de seringueiros, e lá eu fiz um trabalho de teatro com os professores no Seringal, dentro do Seringal, que foi uma experiência muito interessante. A gente fazia um trabalho de formação, né, junto dos professores seringueiros, e aí a gente montou espetáculos a partir de histórias que a gente ia recolhendo nos seringais. Não sei se vocês conhecem muito a realidade amazônica, mas lá na reserva Chico Mendes, para você se deslocar de um seringal para outro, você anda 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então, você vai adentrando o seringal e a gente ia visitando as escolas e recolhendo essas histórias à noite, né, nos locais onde a gente dormia. Éramos 3. Uma dessas pessoas é a Carla, que hoje até é secretária de Cultura do Acre. E a gente, na hora, elaborava e no dia seguinte a gente apresentava um espetáculo que reunia as crianças, né, as mulheres e os seringueiros. Então, ela tinha uma dimensão política, tinha uma dimensão afetiva, né, dos locais, e aquilo gerava intensos debates sobre a situação dos seringueiros naquela ocasião. Lembrando que o Chico Mendes tinha sido recentemente assassinado e a Marina Silva, por exemplo, ela ainda nem era uma expoente na política, a gente esbarrava com ela pelos seringais. Então, esse, por exemplo, foi um primeiro movimento, né, de uma relação minha com teatros realizados fora do que a gente entende como sendo esse eixo Rio-São Paulo, né, ou, no caso do Rio de Janeiro, esse eixo Centro-Zona Sul. Depois disso, eu me dediquei a trabalhar com as expressões populares da Zona da Mata Pernambucana, né, entre elas o mamulengo e o cavalo marinho, e aí eu trabalhei durante muitos anos, né, desde 1998, com os mamulengueiros da Zona da Mata. Continuo trabalhando com esses mamulengueiros, né. Recentemente, a gente aprovou no IFAM, né, de que as formas populares de teatro de bonecos do Nordeste, Mamulengo, João Redondo, Babau e Cassimiro Coco, se transformassem em patrimônio material. Então, tem uma relação grande também com esses artistas. No caso dos artistas pernambucanos, né, eles estão muito ligados a uma realidade de plantation açucareira, né, da pesada, que vai nos remeter aos processos coloniais do século XVI, da relação disso com açúcar, por exemplo, né, com as relações patriarcais extremamente complexas daquela região, e uma relação também agrária extremamente desigual, né, e terrível para esses trabalhadores da cana, que são os fazedores desse teatro, ou seja, esses artistas invisíveis, né. Então, eu trabalhei durante muitos anos, isso resultou no meu trabalho de mestrado e de doutorado, que foi construído, o texto é construído, né, em parceria com esses mamulengueiros. Tem uma voz superativa desses mamulengueiros que tiveram presentes durante as minhas defesas, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, na mesa de defesa na universidade, criando uma ponte aí também, né, com esse segmento. Há muitos anos também eu venho não só estudando, mas praticando o que a gente compreende como sendo as brincadeiras populares brasileiras, né? Então, isso está muito impregnado na forma como eu penso teatro, como eu penso dramaturgia, como eu penso o trabalho do ator, tanto, em primeiro lugar, no meu próprio corpo, no meu entendimento de que atriz eu sou, sendo uma mulher branca, né, criada na Zona Sul Carioca. Então, eu também tenho muito simancol do lugar de onde eu estou falando, né, e que pontes, que mediações, que relações eu posso estabelecer desse lugar, agora também como professora universitária, né? Então, eu compreendo esses lugares como sendo lugares de circulação, e acho que essa ideia de circulação, ela se constitui também num projeto político, que eu acho que é fundamental para a cidade e para a gente entender as noções de território, né, no debate das políticas de cultura no Rio de Janeiro hoje. Acho que essa palavra território, né, ela se transformou num conceito que a gente tem ouvido muito, talvez aí desde 2012, né,
tentando entender o território aí como um tensionamento das regiões geográficas do Rio, né? As regiões Zona Norte, Zona Oeste, Baixada, como que essas regiões elas se encontram numa situação desigual, se a gente for olhar, por exemplo, na quantidade de equipamentos que a gente tem, né? Equipamentos de cultura que estão concentrados na Zona Sul e no centro e nessas outras regiões da cidade, isso fica claro, mas não só isso, né? Eu acho que antes desse debate aflorar, e eu acho que 2013 tem uma importância aí, tem uma virada, porque eu acho que antes esse debate ele se ensaiava, mas ele não tinha dado a virada que eu acho que ele deu agora, que assim, quando a gente tem aí o desenvolvimento, né, de uma ideia de cultura, especialmente depois da entrada do governo do PT, com a gestão do Gilberto Gil e do Juca Ferreira no Ministério da Cultura, a gente tem o entendimento do universo das culturas populares e das culturas indígenas, por exemplo, elas ocupam um outro lugar, né, no pensamento de cultura do Ministério, por exemplo. Estou trazendo exemplos para a gente pensar. Mas não só isso, né? Toda a política dos pontos de cultura é uma forma de alguma maneira, legitimar essas produções fora desse eixo, né, central, assim. E aí a gente começa a ter uma intensificação desse debate. E aí aparece uma categoria em todos os editais, né, desde os editais públicos a nível municipal, estadual, nacional, até os editais privados, que é uma categoria chamada contrapartida social. Essa categoria, se por um lado ela é um ganho, né, porque a gente passa a pensar responsabilidade social no uso de verbas públicas para a cultura, por outro lado, ela se transforma numa pegadinha meio colonizadora, né? Que é uma ideia de que qualquer produção de cultura, seja ela produzida no centro, especialmente a produzida no centro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou nesse eixão Rio-São Paulo, né, que é o centro nervoso de produção cultural no Brasil, bastava você colocar no projeto, eu vou levar cultura para os lugares carentes onde não há cultura, né? Então, uma ideia equivocada de uma ausência de produção cultural nesses lugares fora desse centro nervoso, né? O que é completamente equivocado. Então, essa ideia de contrapartida social, ela se constitui numa espécie de tentativa de reparar uma culpa, né, de uma culpa elitista, né, que marca os processos de constituição do Brasil. E aí o simples fato de você colocar apresentações em comunidades, entre aspas, carentes, né, onde não há cultura, já resolveria o problema. E aí a gente tem, na verdade, uma total falácia nessa ideia de contrapartida social, né, que é exatamente um não reconhecimento de que há produção cultural, há produção de subjetividade intensa, né, em locais onde essa visibilidade não era ainda possível. E eu acho que 2013 faz uma virada, porque a gente tem aí uma confusão, né? Eu acho que a gente viveu em 2013, para bem e para mal, uma espécie de momento de liminaridade no Brasil, onde você tem uma interrupção da coisa, e aí você tem um processo de repolitização em massa, tanto no sentido pedagógico, onde uma série de pessoas que não tinham vínculos com a política se reencantam pela política, né, e passam a atuar de uma forma, né, mais evidente, até nas redes sociais, né, na internet. Quem já via fazendo política de movimento social, movimento estudantil, não foi muito uma novidade, mas quem estava meio paradão, né, eu me lembro assim, que eram poucas as pessoas que sabiam quem elas tinham votado para vereador ou para deputado nas últimas eleições. Né? Você esquecia. Agora, eu duvido que alguém esqueça. Tem um reencantamento aí, né, pela coisa. Por um lado, tem isso, né, um reencantamento pelo debate, um reencantamento pela cultura, mas, por outro lado, tem um pensamento conservador que sai do armário, está muito à vontade, né, com os seus mecanismos quase fascistas, né? Então, você tem isso. E, ao mesmo tempo, eu que sou professora universitária, eu comecei a dar aula na UFRJ em 2004. Tu me corta, tá? Senão eu fico falando. Quando você quiser que eu pare, eu paro. Eu já estou terminando a conversa. É porque eu quero jogar umas pílulas até para a gente debater. Eu esqueci do protocolo, mas são 20 minutos. Não era isso, Breno? Não, vou falar menos, senão fica chato. Tá. Mas me dá aquela cortada assim. Fala assim, deixa Adriana, comigo. 2 minutos. Porque sou professora, cara, eu fico falando aqui.
Mas, então, eu acho que a gente tem, então, aí essa saída do armário, né? E na universidade, por exemplo, a gente tem uma mudança significativa, né? Da cara da juventude que passa a ocupar a sala de aula. Eu comecei como professora substituta em 2004, na UFRJ, e não tinha alunos negros na minha sala de aula em 2004, né? Aí eu sumi e tal, fui terminar o doutorado, fui fazer não sei o quê, papapá, voltei a ser substituta em 2008. Ainda tinha um certo vazio. Em 2009, quando eu me efetivo, né, eu fui aos poucos, e agora eu sou professora permanente, desde 2009, eu vejo uma mudança radical na minha sala de aula. A sala de aula do curso de direção teatral da Praia Vermelha, até então, ela era formada por uma garotada que já tinha sido aluno do tablado, da CAL, que, de alguma forma, é aluno de classe média e que pode fazer teatro, mesmo tendo pouco, né, tendo só ali para o ônibus, que a gente sabe também que a realidade da classe média ela não pode ser tão idealizada. Mas, de alguma forma, não falta comida em casa, você mora com seu pai, você tem como conseguir ali uma mesada que paga pelo menos 2 xeroxes, né, você tem uma condição. E essa era um pouco a cara do aluno da direção teatral. E aí a gente passa a ter uma mudança radical. Por exemplo, o Jorge Fui aluno preto. um dia apareceu preto. lá na coisa. E foi um ano muito especial, porque não era só o Jorge. Tinha um monte de aluno negro se candidatando a entrar. E isso me chamou muito a atenção. E hoje, eu posso dizer que a gente tem quase 50%, quase de alunos negros, ou pelo menos de alunos que não fazem parte desse nicho clássico, né, de quem teve acesso ao teatro desde pequeno, porque o pai pôde pagar um curso de teatro, ou porque na escola particular tinha lá o professor de teatro. Então, eu tenho alunos do Pará, eu tenho alunos do norte do estado, eu tenho alunos, né, do centro-oeste, alunos que vêm, né, dessas outras regiões e que passam a ocupar a sala de aula. E isso muda radicalmente a minha relação como professora. Então, eu acho que tudo isso, na verdade, ele se reúne numa grande panela, né, num grande caldo aí, que vai mudar isso. E acho que essa juventude, aí estou falando para vocês, eu acho que há uma coisa muito interessante também, que é um tipo de formação, né, que o terceiro setor, de alguma forma, proporcionou para o aluno não morador de Zona Sul e Centro, que são as ONGs, né, as instituições de várias localidades, né, o AfroReg, por exemplo, pioneira, a CUFA, o Observatório de Favelas, que é, na verdade, o gestor da Arena Dicró, e que foi quem fez o projeto para o Teatro da Laje fazer residência lá na Dicró, e outras tantas, agência de redes, enfim, outras tantas, o Nós do Morro, né? Várias dessas organizações, elas colaboraram muito, né, para a formação de uma juventude. Mas a minha opinião aqui, agora eu começo a entrar nas questões polêmicas sobre o uso do conceito território. Está chegando no finalzinho. Então, vou terminar. Eu acho que até então acho que todo esse panorama, ele gera uma noção de território que é uma afirmação primeira desse território de origem, né? Então, você é morador de favela, o primeiro território que você tem que valorizar, e aí a Maré, eu quero muito ouvir, né, porque eu acho que a Maré é muito emblemática nisso, tem uma força muito grande, que não, a gente vai começar fazendo fazendo teatro na Maré, a gente vai começar a atuar aqui, e depois a gente pensa, né, na cidade. Então, acho que isso é marcado por ideias, por conceitos que foram produzidos por essa primeira geração formada por esses projetos. E que hoje eu vejo essa geração, vocês, terem uma postura muito crítica também, né, desse tipo de institucionalidade, o que eu acho muito saudável. Né? Tem uma postura crítica por essa institucionalidade, pelo modo hierárquico como esse tipo de institucionalidade teve, né, que se organizar para poder se desenvolver. E agora eu acho que a gente está num outro momento. Né? Eu acho que a discussão de autonomia, por exemplo, é uma discussão muito importante. Eu estou falando isso, não é uma opinião minha, são coisas que eu vejo, né, nos debates, né, que eu tenho tido nesse campo de juventude. Tem uma outra visão de autonomia. Né? Tem uma necessidade aí de matar o pai, né, de matar a instituição, que eu acho saudável e acho interessante, né? Acho que a juventude ela tem que ter esse movimento. E acho que tem uma outra discussão sobre que autonomia é essa, qual é o meu lugar de autoria, qual é o meu lugar dessa história, e acho que isso está tensionando com a noção de território.
E aí, nesse sentido, lá na residência, no primeiro ano, o Teatro da Laje, ele estava meio desestruturado, né? Os meninos tinham ficado com o CNPJ, o Veríssimo estava querendo reinventar o Teatro da Laje, daí ele nos convidou. No meio do primeiro ano, a gente viu que não dava para ficar sem ser Teatro da Laje, e a gente também já era uma outra coisa. E aí todos nós criamos o Coletivo Bonobando em cima de um outro princípio, naquele momento, que era o princípio de que ali, né, se dava no território da Penha o encontro de muitos outros territórios da cidade. Porque quando o Teatro da Laje não ocupou todas as vagas da residência, a gente abriu um processo seletivo para atores jovens, né, de toda a cidade poderem se candidatar. Então, o Tiago, por exemplo, chegou junto, o Tiago é morador de Jacarepaguá, a Lívia era uma figura da Vila Cruzeiro, mas ela não era do Teatro da Laje, os meninos, dupla de palhaços, Patrick e Marcelo, da Cidade de Deus, eu, né, moradora de Botafogo, trazia minha coisa da UFRJ, o Lucas vem de Santa Teresa, a Carol vinha de Niterói, né, a Carla vem do Sampaio, e a Vanessa vinha do Complexo do Alemão, e isso gerou, estou terminando, um embaralhamento na noção de território, porque se a residência ela tinha uma coisa de atuar naquela região ali, né, da Vila Cruzeiro, porque a gente estava no pé do Parque Ariba Ruas, do lado de uma UPP e tal, por outro lado, a gente estava gerando, né, um fluxo de entendimentos sobre a cidade que era mais rico, é mais rico, na minha opinião, do que uma noção de território marcada pela geografia. E aí, eu concordo com uma série de teóricos que pensam essa parada desde, né, do começo do século XX, entre eles o Walter Benjamin, que pensou a figura do flaner como figuras que tensionam certos processos capitalísticos, que a ideia de circular pela cidade, né, desafiando, né, as imposições de urbanidade, as imposições do poder público, as imposições que os poderes invisíveis colocam sobre os nossos corpos, ou seja, determinados territórios não são permitidos e outros sim. Se a gente desafia isso e cria fluxos de circulação, eu acho que, de fato, a gente está fazendo política. Então, eu queria terminar dizendo, eu acho que, para enfrentar as questões complexas da cidade do Rio de Janeiro, nós temos que circular e desafiar os impedimentos. E que o território, então, ele não é um campo geográfico, mas ele é um lugar de vias de mão dupla, de constante fluxo e de circulação permanente. E de afeto, né? Pode pensar nessa dimensão total. Eu queria só, antes de passar a palavra, vou quebrar o protocolo, não sei se a gente faz consideração antes ou depois, mas, enfim, eu acho que o fato interessante que pode destacar da residência Teatro da Laje e que culminou aí na criação do Coletivo Bonobando, é o fato de pensar o equipamento público de cultura como um equipamento que está para além do seu potencial de fazer circular a produção da capital. A arena é plantada numa periferia para dar vazão à fruição do material produzido no centro e Zona Sul. Ter uma residência bancada pela Secretaria de Cultura num espaço desse é um nível de reconhecimento do poder de produção que existe lá, naquele território. Acho que vale pensar sobre isso e vale tensionar para a gente ter mais ações como essa. Seria interessante se toda a arena, toda a lona tivesse um grupo ou a possibilidade de ser financiada para pensar a linguagem, para pensar a produção de conteúdo, para a formação, que aí sim você consegue, de fato, distribuir a cultura, mas aí com o direito de todo mundo poder ser realizador também. Companhia dos Comuns, para quem não lembra, foi uma companhia fundada pelo Hilton Cobra, o Cobrinha, só tinha atores negros, tinha essa discussão da identidade negra muito forte. Isso, quando começou, Fernanda? A Roda do Mundo foi? 2001. Cobrinha chamou o Márcio Meirelles, que é diretor do Bando Teatro do Olodum, trabalha com banda até hoje, e o Márcio tocou essa direção, e foi nesse lugar que eu conheci o Fernando, como ator da Companhia dos Comuns, fazendo Belíssimo Candace, que está até hoje um espetáculo talvez os mais bonitos que eu já vi, e como fazendo cinema, junto com o Zózimo Bulbu, o Cacá Diegues, o Joel Zito, que são os mestres e com quem o Fernando trabalhou. Contigo, meu irmão. Nem eu sabia que eu tinha feito tanta coisa, já esquecido já. Tá vendo? Eu sei mais de você do que você, meu amigo. Bom, meu nome é Fernando Barcelos, eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, tenho 33 anos. Me mudei da Cidade de Deus agora tem uns 3 meses. Tive um filho e percebi que meu filho tinha que ir para um outro lugar. Não queria que meu filho visse tudo aquilo que eu vi, que eu presenciei. Bom,
Eu comecei a fazer teatro na escola, eu tinha 13 anos e comecei a fazer porque eu percebi que os malucos que fazia teatro e música, o maluco sempre estava pegando alguém, estava namorando, estava beijando na boca, e eu estava sempre lá olhando aqueles caras, falei, pô, cara, não tá rolando, tem que fazer alguma coisa para poder me dar bem, né, cara? E aí eu entrei para a turma de teatro do colégio, e aí deu certo, comecei a namorar uma menina, falei, pô, bom, agora foi, é isso que a carreira que eu quero para minha vida é essa, pô, comecei a fazer um negócio, depois de 3 meses, já arrumei uma namorada, é essa a carreira que eu quero para minha vida, vou ser ator, né? E aí o primeiro pensamento que um garoto de favela tem como ator é televisão, já que o teatro é algo que está um pouco distante das favelas, tá naquele momento, né? Hoje é uma coisa mais próxima, mas lá no início dos anos 90 era algo distante. Eu falei, pô, vou ser ator de televisão, sou bonito, sou talentoso, sou inteligente, vou ser galã de novela. Estava enganado, percebi ao longo dos testes que vim fazendo para a televisão que aquilo ali não podia dar certo, né? Falei, bom, o que eu tenho que fazer? Então eu vou para o teatro mesmo, já que a televisão não vai me abraçar, eu vou fazer teatro. E quando eu tinha 16 anos, entrei para a CUFA, a Central Única das Favelas, onde eu comecei ali, junto com o CUAC, um movimento teatral ali. E logo depois fui para a Zona Sul, e conheci gente, fui para o Tablado, aí conheci uma galera da Martins Pena e tal. E o que eu percebia, assim, estou dando uns cortes, porque a história é tão longa que eu vou tentando... Fernando, deixa eu consertar aqui um erro meu, posso, rapidinho, já que você é meu amigo? Posso passar a palavra para o Wallace, sabe por quê? Eles não usam tênis Nike, Agora hoje. já era, bicho. Por Agora favor. já comecei, não. Rapidinho, vai Não, ser mas rápido. o Wallace vai sair 5 horas, já são 10 Vai para ser as 5. rápido. Eu vou terminar e vou terminar só essa parte aí pra você passar. Beleza. E aí você volta. Já me perdi, tá vendo? Desculpa. Bom, comecei a fazer teatro. Você segura sua onda com quem vacilou foi você. Enfim, aí, fui para conhecer a galera da Martins Pena e percebi que a galera que fazia teatro na Zona Sul Centro, ali, Martins Pena, Tablado, tinha uma leveza. A galera tá fazendo teatro para se encontrar. O que é justo. E eu estava fazendo teatro já naquela época porque tinha que ser consciente. Porque precisava ter uma consciência política, que precisava ter um discurso com 16 anos. Isso me formou. Isso fez quem eu sou hoje, né? Mas quando eu fui criar o meu grupo de teatro com meus amigos, eu não queria trazer esse peso para os meus atores, para aquela galera tão jovem, estava começando, tinha uma outra geração de internet, uma geração na favela, que, na minha opinião, precisava também, deveria usar o teatro para se encontrar. Poderia usar o teatro com uma leveza e ir encontrando essa consciência sem a pressão de ser consciente, sem a pressão de ser um artista que tem uma fala pronta para algo. Eu queria que aqueles caras se divertissem. Eu queria que os atores, aquela juventude que está ali nos arteiros hoje, simplesmente a primeira missão era vai se divertir. Né? Tá bom? Posso parar aqui agora? Agora você tem 5 minutos. Que pra pena. falar. Não, eu vou passar para o Wallace. Responsável, aí Desculpa. não lê a agenda. Desculpa, não leio a agenda dos negócios. Mas, rapidamente falando da CIA Marginal, foi formada pela Isabel Penoni, certinho? Acertei o sobrenome? Isabel? Pelo que eu sei, né? Surge na Maré, tem espetáculos incríveis, fez espetáculos incríveis, mas eu destaco aqui 2 que são bem interessantes, que é o Olili, que foi o terceiro, se não me engano, segundo ou terceiro. O primeiro também é muito bacana. Como chama? Qual é a nossa cara? Antes desse teve outra, não teve? Você faz parte de uma guerra, que são 2 perguntas, né? Eu acho sensacional. Eu não vi nenhum dos 2, só vi o Olili, que foi na sede das CIAs, e o Em Trânsito, que passava dentro de um trem. E eu também não consegui ver, mas só por isso já destaco a ousadia de se pensar para além da caixa do teatro e fazer isso com um grupo que está na Maré, que está já fora da caixa do teatro, pelo seu local de origem. Com você, Wallace. Desculpa, tá? Então, só para falar, porque quando eu falei mais ou menos da Isabel, não é corrigir, é porque a gente, inclusive a Isabel, quando a gente está no processo de formação de oficina ainda, ela constrói uma relação com a gente que é muito dialógica. Então, de tirar esse lugar do professor e do diretor do pedestal, e que o fazer é construído por todo mundo.
Então, a Cia Marginal ela se constrói a partir dessa lógica. A Bel, vindo de lá de Santa Teresa, numa perspectiva de não trabalhar dentro do que o projeto, a estrutura que o projeto propunha, que era fazer teatro para os jovens falarem melhor. Ela queria que a nossa experiência fosse uma experiência que a gente tivesse capacidade ou uma experiência real, teatral ali, naquele espaço. E o curioso nesse momento é que a gente também, apesar de sermos jovens da favela, todos, ali já se configura um grupo que tem um certo privilégio dentro das pessoas que compõem aquele lugar. Por quê? O projeto ele é um projeto de saúde, promoção de saúde, e ele faz uma seleção na favela de 1.000, e aqui são inscritos 1.001 candidatos. E dentro desses 1.001, a gente tem 4 fases de seleção. E eu lembro que as dinâmicas dessas seleções eram várias. Assim, o que me motivou a estar no teatro era quem participava do teatro não precisava participar das formações de saúde, que era um saco. E aí eu saquei isso, vou para lá. E aí a gente começa a ensaiar e a experimentar coisas sobre treinamentos. A gente ficou durante o projeto inteiro só fazendo treinamentos para ator. O projeto durou 2 anos, depois ele renovou 4 anos e a gente não apresentou peça. A gente ficou 4 anos treinando. E aí a gente monta uma performance que, além do treinamento, a Isabel propõe uma pesquisa, uma investigação sobre o que estava acontecendo nos jornais do mundo. E aí a gente percebia que a favela não aparecia. E aquela guerra que estava acontecendo no mundo, que era aquela guerra do Iraque, né, do Bush e tal, ela reverberava de alguma forma na guerra que a gente vivia diariamente, que não aparecia no jornal. Eu lembro que nesse mesmo período teve uma guerra na Maré entre o 3º Comando e o Comando Vermelho, que morreram umas 15 pessoas. E a gente viveu um tempo de terror, né? E a performance que é criada está em cima de tempo de terror. E depois, e esse tempo de terror durou muito tempo. E eu não tinha essa notícia. O que tinha de notícia era a espetacularização do que o morador da favela acabava sendo sugado e taxado como aquilo. Ficava uma espécie é real. Ser morador de favela era chapado e colado à figura do marginal. E é o que acaba também motivando a gente a colocar o nome da companhia como Cia Marginal, por essa estrutura de leitura, pela estrutura de todas as pessoas que chegavam naquele espaço, estavam querendo ver os jovens carentes que estavam fazendo teatro. E a gente não estava... A gente lutava muito com isso. Eu lembro que a Geandra, a Priscila e Jaque eram as pessoas mais politizadas da época do grupo, engajadas também. E elas tinham uma fala muito contundente que era a gente não é carente, a gente não precisa de coisas. Pelo contrário, a gente tem lugar de fala. E esse tipo de lugar, quando se constrói essa fala da carência, é um lugar de eliminar a nossa produção teatral, eliminar a nossa inteligência e colocar a nossa arte que a gente está produzindo aqui no lugar que é fora, que está à margem. Então, a partir disso, a gente começa a trabalhar a gente, ao invés de ir para fora, fazer um teatro, não para fora, mas de ir para as tragédias ou fazer um estudo do teatro só contra leitura, a gente também tinha essas perspectivas, mas a gente sempre trazia as nossas pesquisas para dentro do espaço da Maré. Então, quando a gente ganha o nosso primeiro edital, que é em 2001, a gente já estava muito claro para o grupo que o lugar que seria falado era Nova Holanda, que é onde o grupo se origina.
E aí e a gente seguiu nessa pesquisa, nos outros trabalhos. A gente percebe, a gente sai dessa coisa da marginalização e vai para dentro dos presídios. E aí depois a gente faz uma pesquisa lá com as pessoas que estão em cárcere, mas não de querer saber como eles por que eles estão presos, mas como eles constroem essa relação com a liberdade e de como a relação deles também atravessam a gente que está fora. Será que a gente tinham algumas perguntas, né? Será que a gente está livre mesmo de coisas? E aí depois a gente vai para o Em Trânsito, que a gente trabalha a Ilíada, do Homero, e a gente... Oi? A Odisseia, desculpa. A Odisseia, e a gente começa a relacionar o quanto... porque o Homero, o Ulisses sai de casa para a Guerra de Troia e fica 10 anos naquela guerra. E para voltar mais 10 anos. E aí a gente começou a criar um paralelo, uma analogia das pessoas que pegam o transporte público diariamente e vivem anos, né? E a gente fez, inclusive, um cálculo na época que em 70 anos da nossa vida, 30 foi dentro de um transporte público. E aí... E como esse espaço do estar entre é um espaço de inércia nossa, muitas das vezes. E aí depois a Márcia convida a gente para fazer um texto do Eles Não Usam Tênis Nike, e que é um tema que a gente resistiu bastante, resistiu durante a nossa trajetória, porque a gente sempre teve esse questionamento de reafirmar os estereótipos que já tinham sido dados pelo favelado. A gente tinha uma mídia que enquadrou o favelado como o que grita, o que é traficante, enfim, todos os estereótipos sobre favela. E a gente via, dentro do grupo, o quanto a gente era plural e dentro da favela, quanto moradores, de quanto aquela favela é plural. Então, às vezes, não é só um lugar de tipo, de ficar pensando... É um lugar também de pensar a favela com legitimidade. Ela não tem uma única voz, ela não tem um único olhar, ela não tem uma única fala. E a gente, como grupo que representa, que nasce da favela, a gente também precisa se colocar dentro dessa perspectiva, que a gente não domina a verdade. Tanto que os nossos espetáculos têm essa carga muito forte da memória. E não é de uma memória que fecha, mas é uma memória que abre a gente para além do espaço da favela. Então, quando chega o texto da Márcia, a gente lê o texto, estuda, e aí a gente começa a pensar, o que esse texto tem da gente? É um movimento inverso, porque geralmente a gente começava da memória e depois ia, e agora a gente faz um movimento inverso. E a gente descobriu no texto várias janelas que abriam situações sobre... para a gente desconfigurar também essa figura do traficante que é marginal, que é chapada também. E de quanto de humano que tem naquela pessoa, e de quanto o tráfico também tem uma relação de emprego, de trabalho, e de desespero também de ser visto, é isso, o traficante ele também passa a ser visto dentro da favela, e de quanto as pessoas dali da favela também têm essa necessidade não de carência, mas de visibilidade. E aí a gente encontra também as nossas questões no texto de quanto o tráfico também é complexo para a gente. Ele não está, porque geralmente quando a gente fala da ação policial dentro da favela, que ela é violenta, ela é racista, ela é preconceituosa, existe um tipo de pessoa que a polícia mata, e a gente não vai só tocar nesse lugar, a gente também vai para o lugar de quanto o tráfico é complexo para a gente como moradores, e de quanto moradores de favela, a gente não tem um lugar também, a gente acaba perdendo o lugar, esse lugar da história e da identidade, quando chega nessa relação dos poderes que estão muito entrelaçados, você não sabe até onde... É quase que te perguntar o que te violenta mais, a polícia ou o bandido. Você não tem para onde correr, você é violentado por todos os lugares. Então, a gente
aprofunda nessas discussões, e eu acho que e é o momento que a companhia vive hoje, é 10 anos, a gente está comemorando, né, 10 anos, e a gente está pensando muito esse momento. É engraçado quando você fala que o 2013 estourou, e é real, dentro de uma estrutura. Mas, dentro da nossa estrutura, o estourar sempre foi necessário, porque senão a gente não seria um grupo. É muito engraçado o quanto a gente luta até hoje para reafirmar que a gente é uma companhia profissional de teatro. E que a gente, mesmo depois de 10 anos, a gente não é um grupo amador. E que também não seria um problema ser amador, porque às vezes ser amador não é menos, né? Mas a gente não ser um projeto social, porque as questões elas aparecem para colocar o trabalho no lugar inferior. Então, ao longo da nossa história, a gente precisou ser politizado, e ser político, e ser consciente do que a gente era, para a gente existir quanto um grupo. Então, quando você fala isso, eu fico muito feliz de, tipo, nossa, porque a nossa trajetória é muito doída também. Porque a gente... eu lembro que quando Priscila sugeriu o CIA Marginal, que o nome vem da Priscila sugere, a gente, sei lá, já tem esses rótulos e tal, e aí a gente vai tirar uma xerox, porque a gente estava estudando alguma parada, e aí quando chega lá uma mulher joga um pano e tá lá, seja marginal, seja herói. E aí a gente vai pesquisar que porra era aquela, e aí a gente encontra o Eric Sica e tal, então não é isso, CIA Marginal. Então, eu acho que é isso, a fala, e tá todo mundo convidado para o espetáculo mais tarde. Muito bom, né? Acho que o Elliot Sica ia ficar feliz em saber. Fernando, vou passar a palavra para você de novo. Ou Sim. deu para concluir? Não? Então vai lá, Fernando Barcelos. Você me cortou, que é que tá tentando concluir, porra? Me cortou no meio. Por favor, você tem tudo Não, teu agora. É muito bacana ver, o seu nome é? Wallace falando isso, porque a gente tem visões diferentes, assim, porque as pessoas olham a favela como se a favela fosse um lugar só. Cada favela é uma favela, cada história é uma história, cada ser humano tem a sua vivência. Quando eu estava falando da leveza, que eu, junto com os meus amigos Rodrigo Feira e Ricardo Fernandes, nós criamos os Arteiros. A gente criou os Arteiros através de uma festa das crianças, que a gente fazia, eu fazia sempre, dava brinquedo e tal. E no final dessa festa, eu lembro que em 2010, no final da festa, eu olhei e tinha um monte de criança chorando. A gente tinha conseguido 500 brinquedos e tinha criança chorando ali sem os brinquedos. Falei, porra, tem uma coisa errada, a gente conseguiu brinquedo pra cacete. Aí percebeu que a gente podia conseguir 1 milhão de brinquedos, que ia faltar brinquedo para aquelas crianças. Porque a gente tem que criar um negócio que essa galera possa brincar com eles mesmo, né? Possa se divertir junto. Que não precisa comprar um brinquedo para... vamos fazer umas aulas de teatro aí. Vamos fazer uma aula de teatro. No início era só brincadeira, a gente juntava as crianças, tinha 50 crianças, era um inferno. Era crianças de idades entre 7 e 12 anos. 50 crianças dentro de uma quadra de escola de samba, as crianças pulando, correndo, não sei o quê. E quando a gente começou a trazer, eu comecei a trazer uns amigos para dar aula de teatro, eu não tinha tempo, estava na companhia, fazendo um espetáculo, não tinha muito tempo. Aí trazia, o Ricardo dava uma aula, trazia uma galera para dar aula, e foi uma galera saindo naturalmente da aula. E de repente de 50 a gente tinha 30. E de 30 a gente tinha 15. E esses 15... depois de 6 meses, falaram assim, pô, a gente não quer mais fazer esse negócio, não. Eles eram crianças, falaram assim, mas por que vocês não querem fazer? Pô, a gente não quer fazer mais esse negócio dessas aulas aí, é muito chato. Eu falei, pô, mas eu achei que estava divertido, não, a gente quer fazer peça. Eu falei, a gente quer fazer peça, Fernando, não sei o que e tal. Tipo, quer treinar, não. Não, a gente quer fazer peça. E tinha um negócio que chamava de tio no começo, né? Tio, aí eu dei uma... tio, aí o outro meu pai, aí fica um negócio... Aí eu falei assim, vamos combinar um negócio, a gente é amigo, me chama pelo nome, porque senão eu fico assim, sendo o pai legal de vocês. Aí o pai de casa e a mãe de casa vira o vilão e eu vou ser o mocinho da história. Então, para não ser o mocinho da história, vamos ser amigos e tá tudo certo. Aí naquele dia eu estabeleci que ninguém podia mais me chamar de tio nem pai, era Fernando. E junto com os a gente começou a fazer as aulas, aí não quer fazer uma peça, a gente então falou, beleza, vamos fazer uma peça? Vamos. Então é o seguinte, vocês têm agora que trazer tema
vai escrevendo aí o que vocês querem falar. E a gente vou pensar e vou escrever um texto, mas vamos lá. O que vocês querem falar? Aí uma das meninas estava estudando sobre a Grécia Antiga na escola, falou assim, a gente quer falar sobre a Grécia. Eu falei, puta que pariu, essas molecadas... Vamos fazer uma peça sobre a Grécia, Fernando, vai ser do cacete, vai ser ótimo, vamos fazer uma peça sobre a Grécia. Aí você escreve um texto assim, mas escreve um texto que tem uma princesa, que tenha, não sei o quê. Eu falei, bom, beleza, vamos lá. Eu criei um texto chamado A Menina Cantora no Reino de Sofia. Inventei lá uma história que uma menina que tinha um canto belo, um canto maravilhoso, ela foi assaltada e roubaram o canto dela. Aí ela ficou meio triste, não sei o quê. Então foi uma história assim, lúdica, que eu escrevi para aquela molecada fazer o espetáculo. Bom, nem eu imaginava que, através daquele espetáculo, fosse lotar a quadra da escola de samba. E começou, era um negócio assim, depois, as 40 crianças que saíram do grupo, que não era grupo, na época era uma aula, quiseram voltar depois da peça. A gente teve que fazer um remanejamento, criar 2 turmas e tal. E isso dentro de um espaço que era uma quadra de escola de samba, que no meio do ensaio o cara começava a bater o repique. Aí começava uma música alta, aí tinha que parar o ensaio, chovia, não dava. Foi mais ou menos assim que o grupo de Arteiros nasceu, né? Arteiros porque eles mesmos também criaram o nome, a gente fez um monte de nome lá para criar. Aí acabou se escolhendo Arteiros, porque era de arteiros e de fazer bagunça, que foi nessa leveza que foi criado. Quando eu digo leveza, por que eu falo? Porque eu acho que o corpo do ator favelado, ele é um outro corpo. Porque como é que você quer cobrar uma leveza para um corpo de uma criança de 7 anos que viu, aos 7 anos, um corpo metralhado na frente da sua casa? Aquele corpo, ao ver aquela cena, ele enrijece de uma maneira que ele já não é o corpo que não tem a leveza que o ator, que a gente deveria ter. Porque o ator e o morador de favela, ele se move diferente. Porque é questão de sobrevivência. Se mover. Na madrugada você não vai. Eu lembro que minha mãe falava assim, tira o boné. Quando estiver chegando na favela, tira o boné, porque o boné já era um código para o policial vir me dar uma dura. Bota a mochila para trás, não bota a mochila na frente que pode estar escondendo uma arma. Isso tudo forma e dá uma rigidez ao corpo do ator negro. Eu digo negro porque essas questões acontecem mais com os atores negros. Os Arteiros é um grupo que tem atores brancos, mas em sua maioria, acho que 98% é de atores negros. O corpo negro ele é um corpo que se move diferente, porque ele já desde muito cedo é obrigado a ter uma relação com a sua localidade e com a cidade diferente do que um garoto branco que nasceu na Zona Sul, ou mesmo às vezes que nasceu na favela. É diferente. O garoto que é negro na favela, ele sabe que ele não pode fazer certos movimentos. Isso traz um negócio para a cena. E eu não queria aquilo, porque eu já tinha passado por aquilo ali. Eu já tinha percebido aquela. Então eu falei assim, vamos criar um negócio, deixar uma galera mais relax. Não vamos falar das questões da favela, as questões das nossas mazelas. São crianças, não vamos falar sobre isso. Eu lembro que uma vez chegou uma pessoa lá na nossa sede. Hoje nós temos uma sede. Na época, a gente invadiu a sede. Né? A gente não invadiu mesmo. Metemos um cadeado na porra do negócio. E eu digo assim, foi uma história que a gente arrebentou o cadeado da sede, era uma creche antiga, entrou, era uma creche do Estado, e quando o Estado passou as creches para o município, esse espaço não foi ocupado pela creche do município, eles criaram um outro espaço na frente, fizeram uma creche e aquele espaço ficou abandonado. E a gente, graças a Deus, porque a gente conseguiu ocupar esse espaço. E eu lembro que esse espaço era da Fundação Leão 13, que era um outro espaço na frente. A gente ia ensaiar às 6 horas, porque o cara que estava com a chave, ele saía às 4. E aí, eu sei que foi uma semana conturbada, eu falei, galera, vamos passar essa semana sem ir para o espaço, para poder a gente não contrariar o cara lá, vamos tentar conversar. Aí eu cheguei na outra semana, estava lá um cartaz escrito assim, fechado por nota de falecimento. Falei, por quem morreu? Era o cara tinha morrido. O cara morreu, e aí, depois que o cara morreu, a mulher que substituiu o cara foi lá e falou assim, mas e aí, a chave? Eu falei, não, ele que me deu. Ele me deu a chave. Nós estamos aqui porque ele deu. Mas não assim... Tá gravando. Eu já falei isso, não precisa cortar não. Eu já falei isso... Hã? Não, eu falei porque a senhora, o cara
disse que a gente podia ficar. Ah, mas ele morreu, e agora? Eu falei, agora você se resolve com o seu governo. E aí, na época, o governador Sérgio Cabral, eu comecei a fazer um monte de falar com o secretário daqui e dali, mandei um e-mail para o Sérgio Cabral, sei que o Sérgio Cabral respondeu o e-mail em 5 minutos, e pediu para o pessoal da Leão 13 passar a sede para a gente. E foi assim que se deu, ninguém morre à toa. Enfim. Bom. E a gente, assim, hoje a gente tem um espaço, e eu lembro que, no começo, chegou um cara lá que era da prefeitura e falou assim, olha só, a gente viu o trabalho de vocês, porque a gente dessa aí fez a primeira peça, dali fizemos alguns teatros, fomos para o Cantagalo, fomos para Jovelina, Pérola Negra, eu acho. Depois a gente foi para o Festival de Curitiba, fomos convidados aí para ir para o Festival de Curitiba, porque um cara da Globo, que é o Erlanger, viu a peça e fez o contato, a gente foi para Curitiba. Aí o cara falou assim, não, a gente viu a repercussão, que vocês estão na mídia, a gente queria fazer uma peça com vocês, a gente tem 15 mil reais. Eu falei, porra, a gente não tinha nada. 15 prata, vamos fazer uma outra peça, meu irmão. 15 mil, tamo duro. Aí você, mas tem uma coisinha só. Eu falei, sabia, lá vem o golpe. O que é? Ele falou, não, tem um tema. Aí eu falei, pô, qual o tema? Ele, mosquito da dengue. Aí eu falei, pô, cara, a gente não vai fazer essa parada aí, não. Aí falou, por quê? Mas eu falei, pô, cara, mas não dá não, mosquito da dengue. Como é que vai fazer teatro com isso, cara? Porque a galera pensa que teatro você pode fazer qualquer coisa, Papai Noel, você pode, até pode, mas pô, não era a nossa onda. Falei, pô, a gente não vai fazer esse negócio não de mosquito da dengue, vamos continuar duro mesmo, fazendo o que a gente está a fim de fazer. Então o grupo, assim, embora tenha um comprometimento com o trabalho do ator, né? A gente sabe que abriu a cortina, não é um tempo que é bonitinho, é feio, não aplaude ou vaia. Abriu a cortina, é bom, é ruim, é legal, sabe? Porque a gente vem de um berço teatral dentro da favela, que o teatro veio para salvar, resgatar a alma, tipo igreja. O moleque não tem nada a fazer, bota no teatro, que o teatro vai resolver. Vem como algo para te salvar, para te resgatar do crime e tal. Então pode ser qualquer coisa, bota qualquer coisa, os moleques no palco aí, bota fazer o que quiser e vamos lá, vamos embora, meu irmão. Só para esses moleques não ir para a boca. E o nosso projeto lá não tinha esse intuito. Vamos fazer um negócio legal, vamos botar a galera para fazer aula de canto, tá ali o nosso professor Júlio César. Estou falando direitinho, mas eu não estou me ouvindo também, né? O retorno não é bom. Tá bom, fala assim, não posso, tá bom. A gente começou a fazer aula de canto, começou a trazer outros professores para poder dar aula para essa garotada, para preparar e fazer um trabalho bacana, assim. Um trabalho de ator, mas sempre com... O que você quer fazer? Você quer fazer o quê? Vamos conversar aqui, vamos debater. Uma cobrança, né? Mas sempre com essa leveza de deixar com que a formação do grupo, com as discussões que tinham no grupo, fizesse daquele ator, daquele artista, uma pessoa que tivesse um pensamento político sobre o local onde ele vive, sobre o que ele está fazendo, e não uma obrigação. Já começar obrigando ao cara a falar sobre a Cidade de Deus, né? Eu lembro também que a gente recebeu um convite do Sesc para poder fazer uma peça. Aí eu fui todo animado lá, já te falei isso? Cheguei lá no Sesc, falei, pô, o Sesc, né, bicho? O cara tava com dinheiro na época. Falei, cheguei lá no Sesc, falei, mas qual? Assim, não, mas a gente quer fazer um tema específico. Eu falei, pô, legal, qual? Cidade de Deus. Eu falei, mas já tem um filme, né? Vou falar o quê? Falar mais o quê, né? Vou falar o quê? Já tem um filme. Ela, não, mas é uma outra perspectiva. Algo como é que o povo gosta de falar? Minimalista. Aí eu falei, pô, cara, eu não vou fazer essa... Eu não quero falar sobre a Cidade de Deus, eu quero falar sobre o que a gente achar que tem que falar. Não me obrigue a dizer o que eu não quero dizer. Aí quando você vai pedir uma pauta de teatro, vai para a Arena Jovelina Pérola Negra. Eu não tenho nada contra a Arena Jovelina Pérola Negra, mas eu vou para lá quando eu quiser. Eu quero para o Sérgio Porto. Eu quero para o Jardim Botânico. Eu vou para a Jovelina Pérola Negra quando eu quiser ir, amor. Não é você que está na Secretaria de Cultura que vai dizer quando aonde eu tenho que fazer minha peça, porra. Não é assim que funciona. Porque você já quer me jogar para um lugar porque você acha que somente as pessoas que moram na Pavuna vão reconhecer o discurso que eu estou dizendo aqui. Isso é um equívoco. É igual agora, eu estou indo para Nova York, o cara falou assim, pô, vamos no Bronx. Eu falei, vou não, velho. Eu já sou do Bronx. Eu quero ir ver, eu quero ir para Broadway.
Não, é sério. Porra, olha só. Eu sou do Bronx. Eu fui pra Paris, o cara falou, porra, tem umas comunidades. Eu falei, não quero ir pra comunidade, não me leva pra comunidade, por favor. Por quê? Eu falei, porque eu já sou. Eu quero ir pra Torre Eiffel. Pode? Pode, então vamos pra lá. Porque as pessoas querem colocar a gente onde elas acham que a gente deva estar. E a mim, o meu corpo negro, que se movimenta ainda diferente, eu coloco onde eu quiser. Então, assim, criar leveza para criar dignidade, para criar pensamento crítico, para fazer o nosso teatro e dizer aquilo que a gente quiser dizer. Não é ninguém que vai falar para a gente. Então, a gente, depois de 6 anos de grupo, que a gente resolveu fazer um espetáculo que fala sobre adoção tardia, que é um tema mais que ninguém tem essa experiência, nenhum dos atores tem essa experiência. Acabou o tempo? Acabou. Na verdade, acabou um tempo. Mas você me cortou, então eu posso falar mais 5 minutos. Ressalva, então, posso falar mais 5 minutos? Pode. Então, depois de 6 anos, que resolvemos falar sobre um tema mais duro, que é a adoção tardia. Fizemos 8 meses de pesquisa e eu dirigi o espetáculo Que Será de Nós Daqui a 4 anos, que são os jovens que estão dentro de um abrigo e sabem que não vão ser adotados, ou seja, o tema é a adoção tardia, mas a discussão não é a adoção, porque eles já sabem que não vão ser adotados, então eles se perguntam o que vai ser deles quando eles fizerem 18 anos. Tiverem que sair desse abrigo e viver a vida fora, sem preparação alguma para a vida. Então, eu queria, assim, acho muito bacana a tua fala, porque olha como a gente é diverso, olha como a favela é... A gente fala o que a gente quiser falar, né? A coisa do território, eu brigo muito com o Faustino, ele é meu amigo, né? Acho que foi o Faustino que inventou essa porra de território. Foi sim, com certeza. Foi, Faustino? Foi Faustino que inventou esse negócio. Essa coisa assim. de circular eu também, falei para ele o seguinte, direto. eu falei para o Faustino assim, Faustino, meu território é onde eu quiser estar. Eu acho muito bacana a gente se apropriar do local favela. Mas, outro dia eu falei para um amigo meu o seguinte, pode parecer crítico, mas é a minha vivência, é a minha história, só quem é dono da minha história sou eu, da minha vivência sou eu. Eu falei assim, pô, você saiu da favela por quê, cara? Não sei, poxa, você se nascesse na Zona Sul, você seria um cara muito menos sagaz do que você é. Eu falei assim, irmão, olha só, eu trocaria toda a minha sagacidade para não ter visto o que eu vi. Não ter perdido os amigos que eu perdi. Eu fiz uma conta outro dia, estava fazendo a conta com o Felha, a gente de 10 amigos só tem 3 vivos. O resto tudo morreu, assassinado. O garoto de 7 anos que viu um corpo entralhado na porta de casa era eu. Então, eu não romantizo a favela. Eu jamais vou colocar aquele lugar como um lugar, melhor lugar do mundo. Não vou colocar. Acho que a favela é a favela por essas coisas que acontecem. Deveria extinguir essa coisa da favela ser favela, porque o que faz da favela é o tráfico de drogas, é a polícia invadir a tua casa e meter a mão na tua cara, é um garoto de 7 anos ver um cara morto na tua porta. Tudo isso constrói essa tua vivência ali. E eu acho que a gente deve circular. A gente foi para a Alemanha, cara, fazer uma turnê na Alemanha com esse grupo. Uma das atrizes me virou e falou assim, pô, Fernando, o mundo é muito grande, né? Quando aquela menina me falou aquela frase, eu falei, putz, cara, a gente está no caminho certo. Porque ela identificou o mundo só quando ela foi para a Alemanha, bicho. Porque a favela enclausurou ela de uma maneira. E assim, eu percebi isso. Eu percebo isso em várias pessoas ainda hoje lá. O teatro, ele tem essa, assim, no nosso grupo e na minha experiência, tem a missão de não só trazer leveza, como trazer noção de mundo. Quando você pega e fala para um moleque daqui de 16 anos, de 15 anos, que ele está entrando no iPhone dele e vendo as coisas que acontecem do outro lado do mundo, que o território dele é a favela, você confunde completamente a cabeça daquela criança, daquele adolescente, que está percebendo através da internet que o mundo é amplo, que ele pode caminhar por esses lugares, né? É importante fazer o espetáculo dentro da favela? Mas quando a gente quiser também fazer, não é obrigação. Eu quero fazer, vou fazer no Jardim Botânico agora vou fazer no Galpão Gamboa, agora vou fazer... E aí pega a galera, manda a galera para lá, pô, sai da favela, vai andar na cidade, vai olhar as coisas, vai ver as pessoas. Eu tenho pessoas da minha família que nunca saíram da favela, negão. Que estão lá há 30 anos, assim, ó. Você pega um ônibus, vai para Copacabana, se perde, não sabe voltar para casa. Então, assim, bom, essa é a minha experiência, a experiência dos arteiros. Os arteiros é um grupo de adolescentes,
fica na Cidade de Deus, tem sede na Cidade de Deus, mas é um grupo da cidade do Rio de Janeiro. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está aqui, final de semana que vem, 13 e 14, às 19 horas, aqui no Galpão Gamboa. Queria falar mais. Tem um espaço Não sou professor, incrível. mas eu não gosto de falar, é bom falar. Tem um espaço incrível na Cidade de Deus, acho que a cidade toda tinha que conhecer, inclusive para ensaiar, para levar os seus trabalhos, as suas mostras também para lá, porque é um espaço muito interessante. Para fechar, então, essa apresentação, que está sendo longa, Jonas, o Wallace tem que sair, né? Você quer falar? Você quer fazer uma consideração final, Wallace, rapidinho? Mandar um beijo? Não, só dizer que o pessoal da CIA tá indo lá para baixo, porque a gente tem que se preparar para o espetáculo e por isso que a gente está saindo, tá? Vai ser embaixo agora? 7 horas. A gente vai em breve, daqui a pouco a gente vai descer também para ver o espetáculo. Bom trabalho. E Jonas perdeu metade do seu coro, Jonas. Jonas França dirigiu 2 trabalhos e é direção, né, Jonas? Fala no microfone, fala no microfone. Vou pegar água ali. É um trabalho autoral, de direção, de criação, de tudo, né? A Companhia de Teatro Abraço da Paz surgiu em 2010, a partir de um encontro que eu tive na colônia de férias, o segundo turno cultural. Deixa eu só citar os 2 espetáculos, os 2 que eu conheço. O primeiro é o Diário de um B-Boy. Não, o primeiro é A Vida de um B-Boy. Vida de um B-Boy, isso. E o segundo? É um musical com os meninos dançarinos de break, um grupo de dançarinos de break. Esse que eu assisti. O segundo espetáculo foi o Morro da Trincheira, que surgiu um ano depois. O terceiro seria o Anjo do Calçadão, que a gente está ensaiando hoje para estrear em setembro. Mas acabou que o Passinho dos Tabajaras ganhou um edital e aí rolou uma grana e aconteceu primeiro, né, do que a outra. Que deveria acontecer. E a Companhia de Teatro Abraço da Paz surgiu a partir de um encontro que eu tive com esses meninos dançarinos de break no Complexo do Alemão. Eu estava fazendo uma oficina lá e o Cabe Araújo, um produtor, me convidou para fazer um trabalho no Morro dos Tabajaras com esses meninos. Aí eles tinham ganhado um microprojeto do Pronace, aí eu fiquei esses 20 dias com eles. Em 2010. Realizamos esse trabalhinho lá do Pronace e tal, e aí brotou a vontade de ficar com eles mais tempo e fazer uma peça, né? E aí surgiu A Vida de um B-Boy, que é uma peça que fala da união e solidariedade de um grupo de jovens dançarinos. E aí eu aproveitei bastante os fatos reais que aconteciam com eles. Tinha um menino que tinha perdido família, perdeu a mãe, perdeu o pai e ficou com a responsabilidade dos irmãos. E, enfim, eu peguei as histórias que estavam acontecendo, a minha primeira experiência também com texto e tal. E 6 meses depois desses encontros todos, fizemos a primeira apresentação lá no Lajão, que é um espaço na comunidade dos Tabajaras, e chamei amigos, atores de outras companhias. Eu me lembro que o Luiz Fernando Guimarães foi, o Flávio Baurac, o Matheus Nastergalli acabou fazendo a supervisão geral do espetáculo. Aí levamos o espetáculo para o Net Rio, fizemos uma temporada linda no Net Rio. Aí foi rolando vários teatros, aí do Net Rio ganhamos uma grana, fomos fazer o Imperato, fizemos uma temporada também muito bacana. E foram surgindo outros teatros, Maria Clara Machado, Baden Powell, Teatro Ipanema, algumas unidades do Sesc. Então, enquanto a peça ia ganhando vida nos outros teatros, a gente ia tentando ver como vai ser a próxima, né? E aí comecei a escrever o Morro da Trincheira, junto com o Alex Borges, que é um parceiro meu. E surgiu o texto, e surgiu outras pessoas também, que eram de outras companhias e queriam fazer parte do Abraço da Paz, né? E a dificuldade maior era manter a companhia sem ter grana, sem ter nada. Eu fiquei 1 ano trabalhando sem receber absolutamente nada. Depois vai surgindo um edital, vai surgindo uma venda que você faz para o Sesc, alguma coisa, e a gente vai se virando desse jeito, né? Aí passamos também por vários teatros com o Morro da Trincheira. A gente faz até hoje, na verdade, a gente vai fazer agora, o mês que vem, em setembro, vamos fazer dia 3 a 11 na Sala Baden Powell, no Teatro Zimbinski, vai ter um furo de pauta lá, e vamos fazer o Morro da Trincheira lá. A Vida de um B-Boy a gente faz até hoje também, fizemos agora na Areninha de Bangu, a gente sempre está viajando para algumas unidades, e 2 anos depois do Morro da Trincheira, rolou o texto Anjo do Calçadão, queria falar, eu moro em Copacabana, então todos os dias eu passei por aquilo ali, e fico vendo ali no calçadão aqueles meninos de rua, aquele povo que mora na rua, um que briga, um que está comendo junto com o outro, e foi rolando a ideia a partir dessas coisas que eu via.
E o NetRio nos apoiou com a sala Paula Pontes, né, para ensaios e o teatro para estrear, mas a gente não tinha grana. Então, assim, a peça, na verdade, está quase pronta, mas eu tive que parar um pouquinho para organizar o Passinho do Tabajaras, que foi uma parceria da Secretaria Estadual de Cultura com a Light. E estreamos aí já eram uns meninos que dançavam passinho, outros dançavam break, outros eram atores que queriam fazer, e eu fui, dentro daquilo que eu tinha ali, eu fui tentando desenvolver um texto para aquelas pessoas, né? E foi lindo, a gente estreou agora, por mês, estreamos no João Caetano, com a casa cheia, e agora aqui na Gamboa nós vamos fazer dia 20 e 21, né? É a segunda apresentação da mostra do Passinho do Tabajaras. E a minha ligação com a comunidade, ou seja, a companhia aconteceu por isso, né? Foi acontecendo. Aí a primeira peça, A Vida de um B-Boy deu certo, outros atores começaram a querer fazer parte. Como eu faço para fazer? Até hoje. Aí a gente deixa como ouvinte. E a maioria não tem muita gente da comunidade dos Tabajaras, tem gente do Rio de Janeiro inteiro. Então, tem gente de Caxias, do Meia, de Nova Iguaçu. Tem pessoas que saem 10 horas do ensaio e chegam 2 da manhã. Eles amam muito o que faz, né? E a companhia surgiu a partir desse movimento que eu comecei a fazer teatro com Ernesto Piccoli, com Rogério Blatt, que já fazia um trabalho assim meio parecido. E era uma companhia de prática de montagem de espetáculo. Então, assim, a finalidade era montar uma peça, né? E nas oficinas que eu passei também, a não ser a do Neco, nessa coisa que o Fernando estava falando agora, que a pessoa não gosta muito do exercício e tal. Os atores gostam do exercício, mas, às vezes, os diretores só fazem exercício. Aí faltam 2 meses para acabar o ano, ele vai pensar no que vai montar, é óbvio que não vai dar certo, né? O mosquito da dengue. E eu já entro com essa ideia já. Então, assim, quando eu estou com uma turma, eu já sei o que eu vou montar com aquela turma ali. E não sei falar muito da parte da vivência na comunidade, porque eu só vejo coisa bacana, porque, a não ser o tiroteio que a gente já participou e viu aquilo tudo acontecendo e saiu com medo, mas os atores não trazem muito essa coisa para a gente. Eles vão lá para se divertir, eles vão lá para fazer teatro, as crianças, os adultos, eles não levam muito. Olha, ontem na minha casa não tem comida, alguma coisa de ruim aconteceu, eu vi um policial e tal. Eu vejo tudo isso acontecendo e o que eu faço, na verdade, é não lembrar também isso para eles, trazer o que eu posso fazer, que é subir e fazer esse teatro lá. O abraço da paz. Muito bom, muito bom. Acho que agora a gente podia seguir abrindo para pergunta, né, Breno? Você pensou isso? Só porque a gente já tomou muito tempo nessa apresentação, mais do que devia. Na verdade, era 10 ou 15 minutos para cada um, eu deixei correr solto, porque são todos muito interessantes. Do Hakim Bey, que eu queria que ela falasse melhor, e ela fala muito melhor do que eu, mas é um conceito meio guarda-chuva que cabe muito essa discussão, tanto dessa virada de 2013, de tudo que aconteceu depois de 2013, isso no meu ver, como também pensar esse território mais largo, né, dessas fronteiras que a gente faz ou inventa a partir da nossa circulação, de botar o nosso corpo em circulação pela cidade. Eu acho que cabe bem dentro do livro, eu aconselho, inclusive, o livro é incrível, tem aí na internet, dá para fazer download, TAIS, Temporal Autonomy Zone, acho que é isso em inglês. E eu queria que a Adriana começasse dizendo um pouco mais, e se esses links que eu faço, de fato, são possíveis ser feitos a partir desse conceito. Eu acho que tinha uma coisa assim, de não querer ser mais um grupo de teatro na cidade e de fazer com que o coletivo ele fosse realmente aberto, né? Então, por exemplo, eu não sou a diretora do bando. Eu sou a diretora com o Lucas, de Cidade de Correria, que foi um processo radicalmente coletivo de construção dramatúrgica. Uma autoria coletiva, está registrado na Biblioteca Nacional de uma forma coletiva o texto. Inclusive, a gente registrou depois, né? Então, e o Bonobando, ele não se propõe a ser um grupo fechado. Ali tem o Patrick e o Marcelo, que são também uma dupla de palhaços, né? O Tiago tem toda uma onda própria dele com a dança, que ele está lá desenvolvendo com a Lívia, que também tem o grupo dela de canto. Eu trago a minha experiência no Pedras, a minha experiência na UFRJ e trago para ali. A minha experiência do Boi Cascudo e trago para ali. A Vanessa, ela está no Teatro da Laje e ela é do Contrabando e ela é do Bonobando. Tem 4 atores que são do Teatro da Laje e que estão no Bonobando.
A Carla é produtora e comunicadora que trabalha em 1000 lugares, entendeu? Então é uma coisa assim, não é um grupo, não tem uma exclusividade, é um coletivo com várias experiências e saberes que se juntam ali. Então a ideia de uma zona autônoma temporária é que a gente não sabe se a gente vai ser um CNPJ, entende? Não tem ali um lugar hierárquico da figura do diretor, é complexo. De repente, no próximo espetáculo, o Thiago vai me dirigir. Eu e o Lucas em cena. De repente, no próximo espetáculo, eu e o Lucas, a gente vai estar dirigindo, mas a gente vai estar em cena, problematizando a figura do diretor na cena. Não interessa. Entende? Não é um lugar de fixação. E a gente faz um pacto entre a gente de que a gente só está junto porque a gente deseja estar junto, porque tem uma vontade de estar junto. Então, se não tem vontade, pô, beleza. Não, agora eu estou afim de fazer outra parada, não tem essa história, entende? De um compromisso radical ali, né? Então, assim, acho é importante. Eu estou nessa mesa porque a ideia era eu falar do processo Cidade de Correria, porque senão eu não estaria aqui. Talvez o Patrick estivesse aqui falando, entende? Enfim, essa é a ideia. Eu posso comentar uma coisinha que eu achei muito legal que o Fernando falou e que é uma coisa que até passando meio que uma bola para discussão, que é uma coisa que a gente tem discutido dentro do coletivo, que é isso que tu falou do corpo específico. E aí o Cidade de Correria, como ele foi criado de uma forma colaborativa, no processo longo de materiais, experimentos e tal, tem uma coisa muito colada na identidade de cada um dos atores, né? E tem uma coisa que as pessoas que foram que assistiram o espetáculo, e a gente foi para o Sérgio Porto exatamente porque você falou, a gente falou, a gente quer ir no coração do clichê do teatro contemporâneo do Rio de Janeiro, a gente quer ir lá. Entendeu? Apresentar o espetáculo lá, porque a gente quer problematizar o conceito de teatro contemporâneo. A gente quer ir lá para isso. A gente fez uma ocupação, a gente grafitou o muro do Sérgio Porto, a gente ocupou a galeria, a gente fez várias dinâmicas, a gente ocupou aquele teatro ali que foi construído em cima de uma remoção de favela. Em 1973, ali era a favela da Macedo Sobrinho, né? E essa memória foi apagada daquele lugar. O Sérgio Porto ele se origina daí. Em frente ao Sérgio Porto tem um dos terreiros de Umbanda mais antigos, que é a Tenda Humilde de São Sebastião, que é um terreiro de 1920, em frente ao Sérgio Porto. Então, assim, tem o Dona Marta, o Santa Marta é ali do lado, e não tem relação com aquele teatro. Então, problematizar o teatro, foi proposital isso, né? E essa coisa do corpo, é um debate que a gente tem internamente, Patrick fala muito isso, porque o Patrick tem uma coisa até maneiro depois tu falar, e ele fala assim, porra, eu não quero ser um ator negro, eu quero ser um ator, cacete. Entendeu? Então tem uma coisa, uma discussão que a gente está tendo ali, que a gente não sabe se o Cidade de Correria é um espetáculo onde só cabem esses corpos. Por exemplo, eu e o Lucas, a gente é doido para entrar no espetáculo, mas eu sou meu coroto, 42 anos, meu corpo não cabe ali, entendeu? Para o meu corpo caber ali, a gente teria que mexer naquela dramaturgia. O Jorge, apesar de ser negro, ele não tem mais idade muito para trás. A gente estava discutindo isso ali, porque a gente está precisando, né, ter um esquema de substituição. Tem uma coisa ali que tem um corpo urgente. E quem é de teatro e tal, que foi ver o espetáculo, falou muito disso, caceta. É como se só esses corpos pudessem dar conta desse espetáculo aí. Tu viu? Então tem essa discussão. E eu tenho pensado muito sobre essa... Eu sou da universidade, tenho que ficar... A ideia, o conceito de corpo urgente... que eu viajei quando eu fui assistir o BR Trans. Você viu o BR Trans? Que é o Silvério, que é uma figura trans. Ela é trans. Ele é trans. E só o Silvério, ele traz ali uma dramaturgia da questão da travesti, da violência. Na narrativa dele, ele reúne narrativas de várias travestis que ele conheceu. E só aquele corpo pode dar conta desse espetáculo. Talvez, se uma atriz fizesse... fakeando o que está fazendo de travesti, talvez funcionasse, porque o ator ele tem essa capacidade de poder dar conta de personagens. Mas eu acho que nesse momento contemporâneo, nessa virada que a gente está dando, essas cenas se tornam urgentes. Cidade de Correria é uma cena urgente, a cena de Arteiros é uma cena urgente. Esses espetáculos que estão se apresentando aqui no projeto são cenas urgentes, são cenas muito contemporâneas. A cidade precisa ver essas cenas, ver esses corpos, para além dos clichês do que esses corpos representam, ou representavam antes para um determinado público de teatro, né, adaptado a certas coisas. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Queria botar essa pilha para a gente pensar sobre isso. Queria botar mais uma última pilha, que é a ideia também...
durante muitos anos, esses segmentos ficaram associados a projetos sociais, né? Então, a sensação que eu tenho, eu sempre fui assistir os espetáculos da Lia Rodrigues, os espetáculos, né, do Ivaldo Bertazzo na Maré, os espetáculos do Nós do Morro, e sempre tinha uma onda meio assim, fazendo concessão. As pessoas assistiam o espetáculo, falavam assim, é um espetáculo importante, né? Os atores, é legal, é importante, mas tinha uma coisa de uma concessão, sabe? É espetáculo de projeto social, fala baixinho assim. Então tinha uma coisa meio pejorativa de ter que gostar. Porque politicamente correto era legal gostar. Mas tinha uma parada ali artística que... E eu acho que a gente está disputando isso também, entendeu? E quando a gente está falando isso, eu não estou falando de uma formação colonizadora, né? Isso que você falou é brilhante, é lindo, assim. Porra, eu quero que a galera se divirta. Não é uma formação, vamos adestrar tecnicamente, militarmente, para a galera... Não é essa parada. O conceito de técnica está errado. Quem faz isso é maluco colonizador, porque a técnica, cara, ela é um revelar do próprio corpo do ator. E aí, quando a galera vai ver Cidade de Correria, eu me surpreendo que a galera fala assim, porra, é bom, né? Não, Adriana, você não está entendendo, é bom mesmo. Tem uns críticos aí que vieram falar comigo, não, mas é bom mesmo, você não está entendendo, é bom mesmo. Eu falei, eu sei que é bom. Eu tô ligada que é bom. Não, mas é bom mesmo, tá? Não estou fazendo concessão. As pessoas estão fazendo questão de falar isso. E eu acho importante a gente também disputar isso. Eu acho que, inclusive, essa deve ser a grande disputa quando se pensa nesse tipo de teatro, e é o grande ganho do Cidade de Correria para mim. E acho que a gente pode muito depois, em algum momento, vou passar aí para as perguntas, aprofundar nessa questão do perfil colonizador, que eu acho que a gente ainda tem que discutir muito, muito, muito mais sobre isso, porque esse é um lugar facilmente que a gente pode entrar com muita facilidade, isso na minha análise pessoal. Alguém? Perguntas? Manda aí, Patrick. Tiago, fala do Cidade de Correria, fala desse processo. Discutir o corpo negro é uma discussão que Fernando e a gente teve muito, né, durante a nossa trajetória de teatro. Gustavo Melo foi para nosso parceiro. Na Universidade de Texas, está fazendo Gustavo Melo, que é um ator amigo meu, está fazendo o doutorado dele todo em cima do corpo negro, do ator negro principalmente, né? Mas do corpo negro, enfim. Eu não posso falar do que é dele, doutorado, não é meu. E esse corpo negro que é violentado, né, cotidianamente. Boa tarde. Eu levantei porque eu sou ator. Ator levanta. Então, falando do processo Cidade de Correria, eu sou ator, e é bom ver a mesa como está agora, porque a mesa todos eu conheço, o Alex é brother, o Jonas e tal, Fernando, a gente conhece desde pequeno, eu era muito menor. E o processo de Cidade de Correria é exatamente isso que a Adriana falou. Existia um questionamento dos atores e do processo, dos clichês para a favela, dos clichês para os atores negros. E isso que o Fernando falou problematizou sobre os atores e favelados, da gente sair, né, da favela. Depois de um tempo a gente foi vendo, eu fui percebendo, que na verdade a cidade ela não circula por completo, né? O moleque da Zona Sul, ele fica na Zona Sul. E o moleque da favela fica na favela e ninguém se encontra, né? Ninguém se enxerga, O período que a gente passou de 2 meses no Sérgio Porto, eu quase fiquei morando lá, né? Tinha um contato lá forte com o pessoal. E fiquei lá. E as pessoas não saem, as pessoas não se veem, as pessoas não se esbarram. Então, o processo de Cidade de Correria, realmente, no Sérgio Porto, era importante por isso. E ir sem uma bagagem de clichê, sem uma bandeira, era importante para o cenário do teatro contemporâneo carioca, né? E estar no Sérgio Porto era importante por isso. E a gente discutiu muito como tratar das nossas dores, né? Geralmente a gente vai para nossas dores para dar conta da nossa fala, do nosso lugar de fala. Como tratar disso? E aí houve um momento que a gente teve que usar a comédia, teve que usar o humor, e foi nisso que deu conta, né? E quem assistiu Cidade de Correria pode ver que é quase uma celebração, né? Daquilo que a gente quer falar. E as nossas dores, e as nossas dúvidas, as nossas questões, elas são tratadas de outra forma. Então, estar no Sérgio Porto, nesse momento, nessa virada de 2013, foi muito importante para o cenário carioca do teatro, que eu acho que foi quase um renovo nesse sentido. Eu, como ator, eu questionei muito o processo,
Porque foi um processo doloroso, porque você toda hora você é colocado, e você é tirado, você é colocado, e você é tirado. E aí eu tenho 27 anos, tenho uma molecada de 18. Então, enquanto eu estou super problematizando, baseado na minha bagagem, os caras estão, mano, tá tranquilo, tá de boa, sabe? Enquanto eu estou falando, porra, fora o PP, os caras falando, porra, o PP é o caralho. Então, esse é o debate. E isso é muito complexo para quem não é de lá. Então, até acho que um debate que a gente discutiu muito, a Adriana é branca, né? E o Lucas também, nossos diretores são brancos. Então, tudo isso é problematizado o tempo todo. O tempo todo. E é colocado na mesa o tempo todo. Porque é uma parceria nesse sentido. Então, quando a Adriana, realmente, a fala da Adriana é uma fala real. Então, assim, eu realmente sou testemunho disso. Então, é o tempo todo, porque tem que ser isso. O coletivo, acho que não dá para fazer teatro de outra maneira no Rio de Janeiro. Não, essa outra maneira não existe mais, não é possível fazer. Então, os arteiros acompanham de perto, e o Fernando é um cara que eu admiro muito pelo trabalho e pela competência e do querer fazer um trabalho fora desse eixo projeto social, que eu realmente sempre critiquei. E quando a Cidade Correria foi nascendo, a gente estava sempre quando ia dar conta, a gente ficava com esse medo. É panfletário ou é político? É panfletário ou é político? O que vai dar conta? A gente precisa falar disso, isso é importante falar, mas como falar disso? Então tem uma cena da Vanessa que a Vanessa relatou exatamente isso. A morte de um cara dentro de um carro. E a cena era maravilhosa, mas como falar disso? Mano, a mina vai lá sozinha e dá conta da cena com humor, sabe? Faz as pessoas girem e faz chorar. Então essa é a contradição da cidade, entendeu? Então essa cidade que a gente criou no Cidade Correria realmente é uma perspectiva para o novo teatro, eu acredito nisso. E eu acho que isso é fruto realmente do que a gente viu, da Cia Marginal, dos arteiros, dos caras lá dos Lonas, de todo mundo, a gente bebeu. Então, Cidade Correria nasce disso. Então, o coletivo não é o Cidade, é tudo. Então, a gente ensaia nos arteiros. Então, a gente traz os arteiros para a gente traz a Cia Marginal para a gente traz o Tabajara para a gente. Então, como dar conta disso? Então, o espetáculo é exatamente isso. A gente vai criando mecanismos e dispositivos para enganar a plateia. A gente está o tempo todo enganando a plateia. Enganando, brincando com a... É o tempo todo. É dar para a plateia e depois tirar. Não, tem uma coisa que eu fui assistir o espetáculo de vocês, e tem uma coisa assim, eu não achei graça. Porque eu acho que não tem graça. Mesmo quando a plateia ri, eu olhava e falei, por que essa galera tá rindo? Eu fico meio puto, assim. Mas eu entendo, porque assim, é como uma televisão. A novela, ela faz você acreditar naquela realidade quando ela pega você relaxado. Não, eu vi o Sérgio Porto. A pé é muito longe, não dá para ir lá não. Mentira. Mentira, tô brincando. Não, porque eu não conseguia, foi no último dia, né? Foi no último dia. Vi, pô, tava incrível, assim. Para jogar na cara da pessoa, aquilo talvez que ela não tenha vivência, né? Aquela plateia, pelo menos no dia que eu fui, 90% da plateia era a plateia da galera de Zona Sul, né? Branca, Zona Sul. No último dia, porra, então... Tem branco pra porra na favela, enfim. Então, assim, eu percebi que aquelas risadas que eu não dei era necessária para fazer. Quando você faz o cara relaxar, introduz nele o que você quer dizer. E ele, depois de relaxado, começa a pensar sobre aquilo. Né? Porque se você já começar na tensão, a novela é assim, a novela te fode, né, cara? A novela vai fazendo você acreditar naquela realidade que está ali... Um monte de gente branca, parece Dinamarca. Quando você vai ver Cidade Correria, que você vê um monte de ator preto. Aquele garoto que tem um corpo negro super estranho, que é o menino que faz o gari. Aquela coisa quase uma... Assim, eu acho aquele cara incrível, aquele garoto. Porque ele tem um corpo, aí que eu falo do corpo, ele tem um corpo que só ele tem mesmo. É um negócio... Esse cara também, o outro tem um corpo todo... É uma coisa que te deixa... Você fica assim, ó. Você vai acompanhando, e aquilo te leva a tomar um tapa na cara daquele discurso e começar a entender o que está sendo dito ali. Para mim, não, porque aquelas histórias são histórias que eu vivia de perto. Mas eu olhava para o lado e eu via a pessoa rindo no começo, depois a pessoa... Aí começa meio que ficar constrangida de dar risada. Para mim, a cena que vocês têm que assistir, né? Quem não assistiu o espetáculo tem que assistir. A cena da menina brincando de mãe, né? Tá ali brincando, e meu filho morreu, não sei o quê. Aquilo ali, meu irmão, aquilo ali é uma facada no peito. E que você relaxa, porque é uma menina brincando com
com uma boneca. Aí você relaxa, ela vai te pegando. Aí quando você percebe, você já está dentro daquilo e consegue entender aquela história. Então, talvez esse teatro tenha a obrigação de dar um tapa na cara da pessoa e mostrar, olha, isso aqui está aqui. Ó, né? Bom, só queria dar esse, porque eu estava no último dia lá, fui assistir. Agora você tem que assistir o meu, que você não viu ainda. Boa oportunidade a mostra. Mais alguém? Thiago? Bom, eu sou o Thiago Rosa, também sou de Cidade Correria. E falar também um pouco sobre o processo, sobre esses corpos urgentes, né? Que a Adriana muito bem falou, citou até o BR Trans também. Eu acho que não foi nem tanto o humor ou a carga de dramaticidade de cada história de vida que faz Cidade Correria ser a potência que ela é. Eu acho que é a própria autenticidade de cada pessoa. Por isso que a gente se questiona muito como a gente faz para substituir os atores. Como a gente escolhe essas pessoas? Quase que não tem como escolher, né? É aí que o teatro deixa de ser esse teatro interpretativo e passa a ser você contando a sua história, né? Passa a ser da sua própria autenticidade. Eu não sou de favela, não vivi essa realidade, mas felizmente sou um homem negro, então eu compartilho dessa dor, eu compartilho dessa história. Não é o meu lugar de fala, mas eu posso sentir a discriminação que ele sente, que eu sinto a mesma. A gente não compartilha essa realidade, a gente não compartilha essa história, mas a gente está compartilhando esse mesmo display de realidade. Eu acho que Cidade Correria é essa potência porque é a autenticidade das pessoas, sabe? São as próprias pessoas falando delas. Não foi uma história que uma pessoa escreveu para uma terceira pessoa falar. Foram os próprios atores que desenvolveram a sua maneira de falar. É a voz dos próprios atores em cena. Então, eu penso que se Cidade Correria tivesse um processo de escolher novos atores, aí sim, talvez Cidade Correria fosse um texto a ser interpretado, um texto a ser representado. Por isso, talvez é a nossa discussão, por isso, talvez é esse nosso embate. Como fazer com que Cidade Correria ganhe potência, tenha a mesma potência ou mais com outros atores, que eu acho que é o que passa na cabeça da gente quando vem desses lugares de teatro que não é do mainstream, que não faz parte desses grandes centros culturais. Porque a gente acaba desenvolvendo uma relação de teatro, como se falou, de sobrevivência. Ou a gente está ali para ser bom, ou a gente está ali para contar essa história, ou a gente está fora. Ou a gente está fazendo a peça da Tieteteca. E a gente não quer fazer a peça da Tieteteca, a gente quer estar ali porque a gente quer ser foda. Saca, né? A gente está ali porque a gente quer ser foda. E é isso. Me perdi um pouco porque eu ia falar, acabei um pouco perdendo a fala, mas é um pouco da minha angústia também de querer tentar pensar pensar o teatro que a gente faz, sabe? Pensar esse novo teatro que eu vejo que está acontecendo, que está vindo embalado pela juventude da agora e que é muito importante. Se a gente não fala com a nossa voz, a gente é só um alto-falante para a voz dos outros. E é isso que a gente não quer mais. É isso que a gente está fugindo disso, né? São esses meios que a gente está querendo fugir, sobretudo. Então, Cidade Correria dá conta disso, né? E ser uma peça de jovens falando sobre a juventude e falando sobre como a gente enxerga essa realidade. Bom demais isso de falar de si, né? Esse lugar de você ser dono da sua história e poder narrar ela, eu acho incrível. Isso no Cidade Correria é muito, muito visível e me emociona bastante. No primeiro processo, já que já era muito, muito emblemático, já tinha material aberto, inclusive a cena que o Patrick fazia era uma cena que me arrebatava todas as vezes que eu via, arrebatar de me desesperar mesmo, porque tinha ali uma verdade, um desespero que era sensacional, valia a pena ele fazer de novo aquela cena. Vou pedir para a diretora colocar no espetáculo. Eu não vou conseguir de jeito nenhum. E é engraçado essa coisa dessa urgência de falar de si. Eu faço um paralelo louco que o Thiago estava falando, duas coisas que eu acho importantíssimas destacar. Primeiro que o Patrick falar. O mediador fala tanto assim? Pode, né?
Não pode, né? Mas então, a gente é livre, a gente é livre. Primeiro, essa coisa de que é urgente e necessário para o teatro carioca a presença de vocês e de qualquer outro grupo que venha com outra carga de história pro centro da cidade, pro centro da cena. Não adianta, claro. Não dá para pensar cultura, culinária, música, o Diaba 4, sem pensar na favela, sem pensar nos negros que ocupam essa cidade. Não é só o teatro, não é a porra toda. Não dá para se pensar em nada nessa cidade, nesse país, sem incluir os negros, os favelados. Não dá, velho. Acabou, não tem mais papinho mais. Não tem mais assim, não sei o que. Não, meu irmão, não tem mais papo. Não tem mais conversa fiada, entendeu? Acabou esse negocinho de, não, mas, poxa, tem que ter um ou dois. Não, tem que ter todo mundo, meu irmão. Tem que fazer o que eu quiser. Eu quero ver o prefeito preto, o governador preto, a presidente preta, entendeu? Porra, meu irmão, não dá mais. Assim, às vezes eu vou em umas discussões, às vezes o cara fala assim, poxa, mas a gente já está... meu irmão, eu pego o metrô todo dia, eu vejo que ele está trabalhando nessa cidade aqui, meu irmão. Eu vejo que ele está trabalhando. Eu frequento dois lugares, graças a Deus, do teatro, me fez ir a lugares. Eu estava com meu filho no Fashion Mall, fui levar ele para assistir uma peça infantil. Pô, olhei para trás, só tinha eu, minha mulher e meu filho de preto. Aí todo mundo branco. Falei, pô, semana que vem, Cais do Valongo, ok? Vambora. Cais do Valongo é ótimo. Mas o paralelo que eu faço na minha cabeça dessa necessidade de se falar de si, e aí, junto com a fala da Adriana, é que o primeiro grupo, e o grupo que eu mais gosto, que eu ouvi falar de si com tal força, assim, foi a Racionais MCs. E eu conheci o Racionais MCs em 89. Final 90, eu sou velho, tenho 30 e poucos anos, eu era molequinho, foi meus tios ouvindo, e eu era louco com aquilo. E coincidentemente isso, é a primeira eleição do Lula. Primeira vez que o Lula tentou ser presidente, em 89. Tô certo? Eu fiz essa conta aqui agora, ouvindo. Isso, pensar que em 2013... a gente dá esse salto. E hoje a necessidade é tão urgente de outros corpos estarem, né? Tem uma foto linda de uma exposição que a gente fez uma vez na Arena, que tinha uma foto do Teatro da Laje, e era o Marlon e o Patrick, de bermuda tactel. Patrick não, era o Marlon e o Hugo, claro. Em cima do palco da Arena, com a casa lotada, e um foco de luz em cima deles. Essa foto quando eu escolhi as fotos para compor essa exposição, quando eu vi essa foto, eu fui tomado de uma emoção, porque isso é um ato político tão transgressor ainda. Tão transgressor, dois meninos, aquele corpo, aqueles corpos, aquela presença, que é a presença alvo, é o alvo das violências das instituições, do Estado, de repente está ali com a luz ligada, é muito interessante, num trabalho que se propõe deixar que eles falassem de si. Eu acho que caminha por aí. Tem uma coisa também, assim, você falou uma coisa que eu não sei porquê, assim, eu acho que nós favelados que fazemos teatro, né, já somos privilegiados. Eu não acho que os grupos de teatro que têm residência em favela, que fala sobre esses temas, representam a favela em sua totalidade. A gente sabe que o nosso discurso enquanto ator, né, enquanto artista, avançou, mas a favela não acompanhou isso. Essa parcela artística favelada avançou mais do que a favela no seu geral. Isso é muito claro, né? Eu não me identifico com algumas músicas do Racionais pela minha vivência e para onde eu estou caminhando. Mas a música do Racionais de 89 ainda é muito presente. Não deveria ser, mas aquela realidade lá, daquele disco de 87, né, do Racionais, ainda é... 88, né? 88 do Racionais, ainda é presente nas favelas, né? Eu lembro que, porra, eu estava na minha casa, o meu vizinho do lado não tinha o que comer. Na minha casa isso não era discussão, na casa do lado porra. Então, assim, é bom a gente entender também o lugar onde nós estamos. Que, por mais que ainda é um lugar
falando de arte, ainda um pouco periférico mesmo, né? Mas falando da favela numa totalidade, nós somos privilegiados, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que a gente tem um papel de colocar, assim, essa realidade, mas também não dá para a gente conseguir transformar aquele espaço que é a favela somente com o nosso teatro. É meio utópico achar que a gente vai conseguir só com o teatro mudar aquilo ali. Precisa de um conjunto de coisas para fazer com que a favela mude. Todo esse imbróglio enorme, para dizer também que a grande aposta, aí eu me coloco no lugar que eu ocupo hoje, que é um lugar, e o Fernando também, que é o lugar do governo, do Estado. Né? Eu estou lá para pensar, e espero que eu esteja conseguindo fazer isso de alguma forma, pensar políticas públicas de ocupação efetiva, porque não adianta nada fazer tudo se a gente não tem grana. E se os caras, por exemplo, a gente tem a maior rede de teatro pública a maior rede de teatros é da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Né? Então, Sérgio Porto, por exemplo, é um teatro da Prefeitura que é cedido, né? Tem um modelo de gestão que entrega esse grupo que entrega esse teatro a um grupo residente. E aí está a discussão, acho que talvez a última provocação. Como garantir que esse grupo tenha esse olhar para essa pauta? Porque eles são os responsáveis por fechar as pautas. Como garantir que o gestor público tenha esse olhar para essas urgências que a gente tem? Como é que a gente tensiona, como é que a gente leva essa urgência para atingir o setor público? Porque eu acho muito difícil que a gente consiga, por exemplo, que esse projeto de pesquisa incrível, que é o que os meninos fazem quando filmam um passinho e colocam na internet, é um puta projeto de pesquisa, o moleque está pesquisando pra caramba, para criar passo novo. Eu acho muito difícil ainda, não sei agora que a gente tem uma secretaria muito mais ligadas a essas necessidades, um secretário especialmente ligado a essa necessidade, mas acho muito difícil, por exemplo, isso ser reconhecido como processo de pesquisa e ganhar uma grana. Esse menino fazer isso, que é grana. A gente está disputando dinheiro, capital. É isso. Tem isso também. Não, tem uma coisa que é o seguinte também, bicho. Quando você tem um dinheiro na mão, esse moleque, assim, eu concordo que seja uma pesquisa. Concordo mesmo. Eu conheço muito Passinho, fiz a Batalha do Passinho, produzi a Batalha do Passinho, produzi o Dream Team do Passinho, participei muito do começo desse movimento, assim. Só que aquele moleque, cara, ele tem uma família ali, que muitos dele, em sua maioria, que não foi preparado para entender como pega um dinheiro desse e transforma esse dinheiro num produto. É muito difícil, cara. É parecido com um amigo, quando eu fui em Salvador fazer uma matéria no Alagados, o cara falou assim, porra, ontem veio uma mulher que fala de ecologia, para não matar a baleia. Eu falei, e aí? Ele falou assim, pô, meu irmão, se a baleia aparecer aqui, eu faço com ela uma muqueca. Não tem papo assim, vou matar a baleia, se aparecer um leão dourado, eu vou comer ele e fazer um picadinho. É a sobrevivência, né? Então, assim, ainda estamos nesse processo de sobrevivência. Esses moleques do Passinho, principalmente, vários deles que eu conheci, talentosíssimos, poderia estar dançando, meu irmão, em Nova York, sabe? Tipo, qualquer espetáculo desse aí. Muitos deles foram para o tráfico, muitos foram assassinados, outros estão trabalhando no McDonald's, outros estão trabalhando na Casas Bahia e tudo mais. É um processo ainda, faz parte desse processo que eu estou dizendo, assim, de você precisa ir na base, preparar essa galera de alguma maneira, entendeu? Precisa ter um pensamento mais profundo, eu acho, de preparação, porque o cara nasceu para sobreviver, o cara quer sobreviver, meu, o cara quer pagar, o cara quer comprar o tênis, entendeu? E aí? Dar um dinheiro, entendeu? Tem uma coisa que a gente precisa entender isso como uma maneira de formação, como formar esses moleques. Já tem uma galera mais antenada, Cebolinha, não sei quem, tem uma galera, mas tem a base, a maioria, né? E eles não se interessam tanto, né? Desculpa, eles não se interessam tanto pelo teatro quanto os outros atores. Então, assim, tem 3 ou 4 agora no Passinho do Tabajaras que eles querem só dançar passinho. Então, eu chamei exclusivamente para dançar nas coreografias. E, realmente, o dinheiro é o grande problema. Eles não têm... A gente tinha que dar passagem para eles, porque eles não podiam, e a gente não tem nenhum apoio de ninguém também, a gente faz sem grana.
E realmente o dinheiro é o grande problema deles. Eles não têm, muitos saem sei lá, de um evento desse das Olimpíadas, por exemplo, que estão fazendo, ganham aquele cachezinho e depois não tem mais nada para fazer, né? E o passinho está no clipe, está no Rick Martin, está no filme, está em tudo, né? E eles estão aí sofrendo porque realmente eles não têm esse direcionamento de carreira também, né? Falam que a gente do passinho, a gente dança olhando pro pé. E falam com uma crítica, né? Porque você já parou que dançarem de passinho e dança olhando pro pé, né? O cara veio falar pra mim, não, mas tem que dançar olhando pra frente, porra. Ele falou, irmão, só dança olhando pra frente quem tem espelho pra ensaiar. Quem não tem espelho pra ensaiar, dança olhando pro pé. E eu achei isso do caralho. Eu falei, meu irmão, esse moleque, estão dançando na rua, no beco, parceiro. Como é que ele vai olhar dançando pra frente, pro muro? Se ele não tá pra se ver, ele tá olhando pro corpo pra poder ver o movimento que tá fazendo. Acho que o passinho não era bem o tema, mas a gente entrou nessa porque eu queria citar o exemplo. Não, eu queria citar o exemplo de pensar nisso, levar essa discussão para a gestão pública, porque Cidade de Correria conseguiu uma pauta no Sérgio Porto. Mas Cidade de Correria é dirigido pela Adriana Schneider e Lucas Orodovski, 2 pessoas de teatro, que já estão há muito tempo no teatro. Mas não é só por isso. Não é só por isso, mas eu acho que a gente tem que olhar isso também. Sabe? Não é só por isso, mas a gente tem que olhar. Porque o espetáculo deu muito certo na Penha e nas Não, arenas, né? claro, não há dúvida que o espetáculo é maravilhoso e tem que estar lá. Uma coisa que a gente falava, né, durante o processo, a gente falava assim, só dá pra gente saber o que vai acontecer do espetáculo se ele for bom. Então, assim, a gente trabalhou muito, cara. Não, tô falando isso porque, assim, não é só isso. Tava eu e o Lucas, nós somos 2 figuras de teatro e tal, mas quando a gente ficava pensando para onde é que a gente vai depois daqui, ou quando a gente estava ali penando na sala de trabalho, com 1000 questões, né, ralando 1000 questões ali, indo todo dia, né, cara, se encontrando todo dia, de 9 a 1 na arena, a gente estava trabalhando, cara. E tinha condições para os meninos trabalharem, né? Porque tinha salário para a galera. Claro. Você tinha uma coisa ali. A gente pegou uma grana de 300 mil, que muitas produções usam para ensaiar 2 meses, montar um espetáculo e acabou. A gente pegou isso e transformou em 1 ano de trabalho. Com todo mundo, né, recebendo ali, você recebia, o que era, 900 por mês? As pessoas recebendo um salário por mês, a gente trabalhava todo dia. Então, assim, teve muito trabalho, cara. A gente não ficou inventando... botando a nossa rede de relações para conseguir coisa lá na frente, porque se o espetáculo fosse bom, não desse certo, né? Fosse bom, é meio pretensioso que estou falando, mas não é isso. Mas, assim, se ele desse certo o quê? Quando a gente estreou, a gente não sabia se a parada funcionava. Quando a gente abriu ali, né, na Penha, casa lotada, que a galera riu, saiu chorando, e tinha a galera da Vila Cruzeiro, tinha a família dos atores, tinha os nossos amigos. Aí a gente falou, opa, beleza, agora a gente tem alguma coisa. E agora, para onde é que a gente vai? Vamos para o Sérgio Porto, claro. Sim. Então, assim, e tem uma coisa que a galera das arenas que recebeu deu retorno, né? O boca a boca veio, ele começou das pontas, assim. Então, assim, eu acho que tem a ver com o lugar de trabalho mesmo. No campo da arte, da cultura, assim, eu acho que é para valer também. Eu acho que para disputar esse campo é trabalho. Agora, eu concordo totalmente com o Fernando, assim, né? Eu sou ativista do campo da cultura e do campo da educação. A universidade pública, né, ela está em risco agora. Então, assim, a gente está num momento histórico, tem muita coisa em risco, tem muita coisa a ser reparada, níveis de desigualdade absurdos, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando de um país com níveis de desigualdade absurdos. Não, um país, cara, com ainda o regime escravocrata entranhado nas nossas estruturas, né, machista pra caramba. Assim, eu não ocupo esse lugar, né, não sou negra, não sou moradora de favela, mas eu ocupo um lugar de ser mulher que é da pesada, assim, né? Que também, olho nas universidades os cargos, né, os favorecimentos, assim, é bizarro. Então, eu consigo experimentar isso também numa outra escala. Então, assim, a gente tem que reverter esses níveis de desigualdade. E aí, é entender que a dimensão política ela perpassa todas as instâncias da nossa vida. O que a gente come, como a gente circula, não só em quem a gente vota, mas ela passa pela instância micropolítica dos afetos, pelas instâncias maiores e pelo papel, aí eu acredito nisso, o papel da arte e da cultura nisso tudo. Eu acho que tinha que ter, né, uma cadeira de arte e cultura em todas as secretarias, em todos os ministérios.
entendeu? Na economia, na fazenda, na agricultura, porque é disso que se trata. Não adianta a gente discutir o agronegócio, a gente não discute qual é a cultura dessa parada. Não adianta a gente, né, discutir urbanismo se a gente não está discutindo os aspectos culturais do que é a pluralidade de uns modos de vida na cidade. Então, eu acho que é meio por aí. E é ralação mesmo, acabou a brincadeira. Né? Assim, a gente está vivendo o fim do mundo, eu acredito nisso. Assim, não no sentido apocalíptico, messiânico, místico. É o fim de um mundo, é falência das instituições, é tá tudo quebrado, né? A revelação de um monte de coisa. A gente tem que inventar esse novo mundo, cara. E aí é ralação, que não vai terminar na gente, né? A gente vai passar... Já teve gente fazendo isso atrás da gente, né? Passou o bastão para a gente, vai ter que passar o bastão lá na frente, né? A gente está vivendo um colapso ambiental, um colapso de valores, uma série de coisas. E é isso aí, cara. Acabou a brincadeira. Eu concordo contigo, acabou a brincadeira. As boas intenções não valem mais. Então, pô, não quis ser racista, não foi a minha intenção. Acabou a brincadeira, meu velho. Não dá mais para isso. Não quis ser machista. Acabou a brincadeira, maluco. As mulheres morrem todo dia por causa dessa parada. Tem mulher morrendo aí, cara. Acabou a brincadeira. Não dá mais para fazer concessão. E aí a gente tem mesmo, cara, que ficar exercendo outras práticas nos nossos cotidianos, passar isso para os nossos filhos, atuar nos nossos territórios, nos nossos locais de trabalho, dentro das nossas famílias. E é isso. E, né, ser feliz, brincar, tudo isso junto. Assim, quando eu falo da coisa das questões, assim, eu acho que o Jorge quer falar o seguinte, é garantir, Adriana, né? Adriana, que quando o Patrick for dirigir o espetáculo do coletivo, que essa pauta seja cedida quando ele for dirigir, não só quando... Sim, mas eu tenho uma experiência com isso, que é o seguinte, todas as pautas que eu consegui, acho que o único convite que eu recebi para estar foi aqui, né? Para estar aqui, para fazer o espetáculo com os arteiros aqui. Mas todas as pautas que eu consegui, eu tinha que provar para a pessoa que estava do outro lado quem eu era. E isso é um desgaste do filho da puta. Porque você liga pro cara, pede a pauta, eu sei que tem a porra da pauta, eu sei que tem a pauta, eu liguei pro teatro, eu sei que tem a pauta, o cara fala que não tem. Aí eu pego a minha agenda de contato, ligo para 3 pessoas e a pauta aparece. Tem alguma coisa estranha. Não tem? Porra, a pauta tá lá. Eu não preciso ligar. Eu sei, mas assim, tem pautas de teatro que a gente não precisa entrar em edital. Você manda a solicitação de pauta. Você sabe que tem a porra da pauta é negada para você. Quando você pega o telefone e liga para 2, 3 pessoas... Mas olha só, eu nunca consegui uma pauta no Sérgio Porto. Assim, é porque eu acho perigoso isso que você está falando, isso que você falou. A Adriana e o Lucas eram não sei o quê. Eu nunca consegui uma pauta no Sérgio Porto. O meu grupo tem 15 anos, o Pedras. A gente nunca conseguiu uma pauta no Sérgio Porto. Porque a gente, entre aspas, não era contemporâneo o suficiente. Mas tem uma virada aí, tem uma mudança. Acho que 2013 muda uma parada. Eu acho, Adriana, me problematiza, desculpa. Eu vou te fazer assim, eu acho que perigoso é o racismo. Tem um racismo muito claro dentro das instituições. Eu não acho que assim, eu não estou dizendo que você foi privilegiada porque o espetáculo que você é branca, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu quero garantir que quando um cara como o Patrick Preto, Black Power e favelado for dirigir o espetáculo, que aquele cara que vai lá, mas quem é esse Patrick? Né? Eu estou hoje na Secretaria de Cultura, fui convidado pelo Júnior, outro dia, assim, que aí eu sou da favela, então tudo que é questão de favela, manda para mim. Eu falei, isso aqui eu não vou ver não, viu, meu filho? Leve. Por quê? Porque questão de... me manda para outra reunião. Para poder colocar a galera, para dizer assim, eu sou competente, eu estou aqui, me chamaram para estar aqui. Não foi só para ver a questão de favela, não, para ver a questão da cultura da cidade. Eu estou aqui, sim, para brigar por esses direitos, mas para colocar a galera no lugar, que eu sou na Secretaria, tem eu e Jorge de Preto, o resto tudo branco. Então, assim, para colocar a galera no lugar, às vezes tem que ser metido, às vezes tem que ser arrogante, para o cara perceber quem é você. Porque o que ele espera de você é que você seja humilde, que você já entra com a cabeça baixa, não sei o quê. E eu, meu irmão, eu já entro botando para fuder. Já meteu o pé na porta logo para a galera saber quem sou eu. E eu não queria ser assim, eu queria ser um cara afetuoso. Eu queria ser um cara doce, mas é difícil ser doce e ser afetuoso numa cidade racista que nem o Rio de Janeiro. Que você tem que andar pela porra dessa rua o tempo inteiro preparado para mandar alguém tomar no cu. Ontem eu fiz isso com o meu porteiro, porque ele barrou 3 dos arteiros que eram pretos. Eu fui lá, quase dei uma porrada nele. Quando eu ia dar uma porrada, falei, vou dar uma porrada no porteiro velho, branco, filho da puta, racista. Recuei, chamei a síndica, falei com a síndica, porque ele barrou, ele mandou eu buscar os moleques na porta, na portaria. Olha que absurdo. Em vez dele telefonar e falar assim, tem alguém aqui e tal, posso liberar? Então é difícil você ser afetuoso também numa cidade que te põe o tempo inteiro você ser um cara que, armado, preparado para poder... Entra no metrô, o cara te olha e você fala, tá olhando o quê, irmão? Um dia eu estava na loja americana, o cara me seguindo, eu tirei a selfie.
Peguei o celular. Aí, olha aqui, parceiro. Aí ele, selfie, toma, sacana. Para de me seguir, porra. Então é muito difícil. Isso dentro da secretaria ainda tem isso. Para você conseguir uma pauta, você está nos espaços da cidade, é foda, cara. Não é fácil. A gente tem um histórico de grupos negros dirigido por brancos nesse país. Márcio Meirelles, meu amigo, amo. Agora os caras do bando botaram para fora. Botaram para fora. Falaram assim, Márcio, muito obrigado pelos seus 20 anos de... Agora a gente vai fazer aqui nosso negócio sem você. Cheio do caralho. Porque o Márcio é um cara cheio de privilégio, um homem branco. E o homem branco é cheio de privilégio, cara. Aí dirigindo aquele grupo de atores negros. Até quando aqueles atores negros falam assim, agora a gente quer fazer nosso lance aqui, Márcio, obrigado, e, porra, segue teu caminho e tudo mais. Eu acho que a gente tem que discutir o racismo, sabe? Nas instituições. Quando você pega um cara preto para dirigir uma peça que ele vai tentar uma pauta, tentar um patrocínio, quem é esse cara? Entendeu? É foda, cara. Ainda tem que falar sobre as coisas que você acha que o patrocinador vai gostar que você diga. Aí é uma maluquice. Quando tem patrocínio, não vai. Quero só, a gente está chegando no final, quero só sinalizar que acho que o Sérgio Porto tem esse papel importante para a cidade. Um fato interessante de pontuar é que a Cia Marginal também ocupou o Sérgio Porto. Sim. Se não me engano, no ano passado ou retrasado. Um monte de gente, 2013 a Cia Marginal, né? Inclusive, foi uma ocupação também bem interessante. Então, só para a gente... eu lanço esse questionamento, eu adoro ouvir o Fernando falar, porque, claro, eu vivo ele diretamente. Eu pautei para os arteiros no Café Pequeno, eu aceitei uma pauta que tinha sido negada. Não, e aí eu liguei, olha só a doideira. O cara me dá a pauta, desculpa, Jorge, mas tem que falar isso. Claro. O cara me dá a pauta, aí é o seguinte, meu espetáculo tem cheio de menor de idade. Aí o cara me dá a pauta. Aí o cara fala assim, mas, Fernando, me ligou, uma pessoa da secretaria que eu não sabia quem era, não foi você. Uma pessoa me falou assim, a gente infelizmente vai ter que tirar a sua pauta. Eu falei, nem fudendo. Quem está falando? Fulano de tal, porque vocês não têm um alvará do juizado de menor. Eu falei, lógico, porque para ter o alvará do juizado, eu preciso do alvará de vocês que vocês não têm. Como é que vocês querem que eu tenha um alvará se vocês não têm um alvará do bombeiro para me dar? Porque nenhum teatro da prefeitura tem a porra do alvará. E se vocês tirarem minha pauta, eu vou foder com a porra de vocês. Eu vou estar na mídia, comecei a gritar, liguei pro Calhero. Eu tive que fazer um puta de um escândalo naquela secretaria para a pauta vir. Porque a culpa não era minha. Vocês não têm o documento, vocês querem tirar minha pauta? Porra nenhuma, não vai tirar. Aí ele chegou, aí começou a discussão, liguei pro Calhero, e aí Jorge entrou no meio para a gente conseguir a pauta. É um inferno. E a solução era simples. E aí é que eu falo da gente pensar esse teatro, a gente precisa pressionar. A solução era simples, bastava que um representante da secretaria estivesse no teatro em todas as sessões. É complicado? É trabalhoso? Mas não estamos lá para isso. Agora, é isso. Eu sou um cara de teatro e sou um cara que tem relação... Mas se fosse o Miguel Falabella, essa pessoa ia ligar para o Miguel Falabella e falar, Miguel, tira uma pauta, nem fudendo. E sou um cara que fez porque era eu, que não conhecia, não sabia quem eu era, falar da cidade de Deus. Não precisa não, tira a pauta desse pessoal aí. Vai se fuder. Aí você tem que ser esse cara firme de ligar e falar, olha só, aqui não. Comigo aqui não. Aqui o negócio é diferente, negão. Eu não vim para passar porra desse mundo a passeio, não. Eu vim para botar para fuder, então vamos colocar para fuder. É isso. Desculpa, gente, sou assim. Acabou, né? Acabou, né? Acho que considerações finais, nem precisa. Quero agradecer de novo o Breno pelo convite, agradecer Fernando, Jonas, Adriana, foi um prazer. Eu nunca pensei que mediar fosse ser tão legal. Pude pensar várias coisas aqui. E que tenham mais mostras, né?